Então bora, meus amigos. Mano, ontem a gente zerou, né, mano, aí o GTA San Andreas, né, esse jogo nostálgico, esse jogo aí que marcou a infância de muita gente, principalmente a minha, mano, que eu tenho bastante lembrança sobre esse jogo. E a gente recentemente, né, mano, chegou a zerar aí a versão Definitive Edition. Foi uma série bem top, né, mano? Pra quem não sabe, a gente tá fazendo aí o especial do universo 3D aí, do mundo de GTA. A gente começou com o GTA San Andreas, né, mano? O jogo é icônico, todo mundo sabe da história. E a gente conseguiu aí, mano, zerar novamente aí, né, na versão remasterizada, que teve ali as suas melhorias no gráfico, né, na iluminação, e também melhorias em algumas mecânicas ali, né, mano, que antes era um pouquinho limitada, né. E, mano, nada melhor, né, mano, depois de zerar um jogo desse nível, né, um jogo nostálgico, é nada melhor, né, do que a gente ver um vídeo que explica toda a história do GTA, porque ele vai praticamente explicar aquilo que às vezes a gente deixou passar, né, mano, ali no calor do momento. E a gente tá aí novamente com o Mano TGC, um canal aí específico, mano, de GTA. O cara tem bastante vídeo assim, contando a história de algum GTA, né? Tipo, bem organizado, mais ou menos vídeo de 1 hora, contando ali, mano, toda a história, explicando tudo certinho. E também o que pode ter acontecido com o personagem, né? Pós-final do seu próprio jogo. E vamos lá, mano. Tamo aí, ó, com o TGC, a época, a história de GTA San Andreas, mano. Então vamos lá. Prepare a pipoca, pegue seu refrigerante e bora entrar nessa imersão do GTA San Andreas. Vamos lá, meus amigos. Depois do sucesso absurdo do vídeo da história do GTA V e da história do GTA IV, hoje eu trago pra vocês a história de um jogo que não foi só um dos maiores sucessos da Rockstar, mas sim um jogo que moldou grande parte dos jogos que a gente Lembrando, vê hoje total crédito ao bando em dia, TGC. devido ao Total seu mundo crédito. aberto recheado de coisas e principalmente por sua história incrível e o seu protagonista Aham. Ih, inesquecível. Então rapaz. com vocês, a épica história de GTA San Andreas. A nossa história começa em 1992, porém a gente vai ter 92. que voltar um pouquinho no tempo para Aham. entender melhor essa história. Começa com um trailer Em de 1987, o introdução nosso também. protagonista Carl Johnson, ou como vocês conhecem, CJ, perdeu seu irmão Brian em um trágico acidente, no qual CJ estava presente. E por causa disso, o irmão mais Ó. velho do CJ o culpa pela morte do seu irmão. E por isso, CJ ficou muito mal e decidiu se mudar de Los Santos para Liberty City, para esquecer esses problemas. E lá em Liberty City, ele começou a fazer um trabalho de roubo de carros para Joey Leone, filho do Joel Salvatore Leone, Leone. que era o líder da máfia Leone, que é uma máfia Tá. Aí tá poderosa que contando aparece sobre o tanto no trailer de GTA 3 introdução, que quanto no GTA conta San Andreas. Mas brevemente enfim, ali enquanto o o CJ porquê fazia do esses CJ ter trabalhos voltado em Los também pra Los Santos, a coisa Santos. tava feia, Além de já que o mostrar um CJ, pouquinho a sua mais a fundo família e sobre o que estava amigos por vir faziam ao parte decorrer de do uma jogo. gangue chamada Grove Street Families, que eu vou chamar Aham. apenas de Grove. E essa Grove era uma das A três gangue gangues aí que que tá no faziam coração de parte de uma muita aliança gente. chamada The Families, que compunham três gangues diferentes que dominavam a cidade de Los Santos. E relaxa que depois eu vou falar dessas gangues pra vocês. Mas enfim, apesar dos Families serem bandidos, roubando e matando pessoas de outras gangues, eles tinham um código moral, no qual eles não podiam vender e nem consumir droga. Porém, a gangue Aham. rival deles, que eram os Balas, começaram a vender droga pela região. E com isso, eles conseguiram levar a Grove Street pro mau caminho, fazendo com que eles começassem a usar e também a vender droga. O que acabou viciando e enfraquecendo vários membros da Grove Street. E por causa disso, as outras É, gangues a dos droga sempre Families trazia acabaram suas se ruínas, por separando isso que da no Grove nosso a Street, gente espalhou iniciando uma Proerd pelas rivalidade ruas. entre as gangues, o que botava um fim na aliança dos Ai, mano. Families, que era simplesmente a aliança mais forte de Los Santos. Mas enfim, voltando pra 92, nesse ano um carro dos Balas, modelo É, aí Sabre da vem cor o verde, né, invadiu o um acontecimento território da trágico Grove aí. e deu vários tiros contra a casa Foi o da que mãe fez do com que o CJ CJ. E voltasse, né? infelizmente, esses tiros atingiram ela, que acabou não resistindo. E muito triste com o acontecimento, o Switch liga pro CJ e avisa que a mãe deles havia morrido. E o CJ fica tão abalado com a situação que após 4 anos vivendo em Liberty City, ele decide voltar para o velório da sua mãe. Mas o que ele não sabia é que em Los Santos ele iria viver uma das histórias mais fodas que a gente já É. viu em um jogo. A... You know, dog that was in, Por mais que o motherfucker. CJ Vai estivesse há tomar, muito tempo tá? fora de Los Me dá com um Santos, rap ele ainda era temático ainda. conhecido e vigiado por muitas pessoas. É, Tanto que enquanto ele ia é. do aeroporto para casa da sua Tempany. mãe, 3 E aí policiais param o a táxi que ele sua estava. cúpula, E né? esses policiais O eram Rup, Frank Tempany, que já conhecia o CJ antes dele ir pra Lasky. Liberty City, Ed Pulaski e o novato Jim Hernandez. E esses 3 policiais faziam parte de uma organização policial corrupta chamada Crash, que buscava paz
entre as gangues. E o que eles faziam era simplesmente cobrar propina de algumas gangues para que eles não acabassem com elas. E após humilhar o CJ, eles o colocam Cara, no olha a carro da polícia diferença, e mano. contam pra Da ele que versão eles antiga haviam pra acabado de remasterizada, matar um tipo, policial que só tinha melhoria descoberto que ali, eles eram tipo, de corruptos. remodelagem Para que nova, ele não incriminasse iluminação, o CJ, botando coloração, a como é que culpa já nele faz por esse diferença? assassinato. Eles queriam que o CJ fizesse alguns trabalhos pra ele. E como ele não tinha Imagina um escolhas, remake, ele cara, do aceita fazer zero. esses trabalhos. Já E que o a ideia tempo era um lhe disse que em trabalho. breve ele iria entrar em contato com o CJ. Mas enfim, após essa Aí a conversa, o mudança. Destiny larga o CJ em um bairro que era dominado pela gangue dos Balas, para que eles pudessem fazer algo de mal com o CJ, porque os Balas eram os principais inimigos da Grove Street. Mas felizmente o CJ consegue sair do bairro e chegar até a casa de sua mãe. E depois de ter vários flashbacks sobre sua mãe e seu irmão Brian, o CJ é surpreendido por um membro importante da Grove Street. E Big também seu Smoke. amigo desde a infância, Big Smoke, que achava que o CJ era um assaltante. Um Mas grande depois de um tempo fumaça. ele reconhece o CJ e o consola Maior dizendo que eles fariam baforador, por de isso que a tudo pra pegada dele encontrar tá os cheia. responsáveis pela morte de sua Baforou mãe. tanto, E tá após cheia de isso eles ar. vão ao enterro da mãe do CJ. E lá a gente conhece mais um membro importante e também amigo de infância do CJ, o Ryder. E logo depois a gente conhece a Kendall e o Sweet, que eram os irmãos do CJ. E durante esse enterro, o Sweet discute com o CJ por ele ter abandonado a sua família e ter ido pra Liberty City. E por causa da discussão, a Kendall fica puta e vai embora. E depois dela ir embora, É, o porque Sweet conta pro seu no irmão meio do o quanto funeral vai suas começar a vidas haviam discussão. mudado, já que a Grove Street não tinham mais a Mas dá pra mesma entender força isso. de antes. Mas dá pra E isso é entender. porque os líderes da Grove Street se recusavam a entrar pro tráfico. E por causa disso, os Balas e uma gangue mexicana chamada Los Vagos, que já faziam parte do tráfico, ganhavam muito dinheiro com a venda de droga, o que deixava eles cada vez mais fortes e com mais territórios em Los Santos, enquanto a Grove se apequenava cada vez mais. E depois dessa conversa, o CJ e seus amigos vão embora do cemitério. Porém, na saída eles são surpreendidos por alguns membros dos Balas, que destroem o carro do Big Smoke e forçam o nosso grupo a fugir pra casa de bicicleta, enquanto os Essa Balas os parte é perseguiam icônica e demais. tentavam matar eles. Mas felizmente eles conseguem ficar vivos e chegarem são e salvos em suas casas. E lá nesse local, o CJ fala que ele decidiu passar um tempo em Los Santos, para que ele pudesse ajudar o Sweet e os seus amigos a retomarem o poder que a Grove tinha. E para isso eles pedem para que o CJ corte o cabelo e mude suas roupas, utilizando as roupas verdes que eram o uniforme da gangue da Grove. E o CJ leva isso tão a sério que no dia seguinte ele já começa a ajudar os seus amigos, tanto que ele vai com o Ryder para cortar o cabelo e depois presencia o seu amigo tentando assaltar uma loja, o que acaba Honrar a dando gangue, errado, mas felizmente eles conseguem voltar vivo pra Uai, casa. o Depois Ryder disso, o CJ sim, vai até a casa do bom, Sweet né? e encontra ele e o Big Smoke. E os dois pedem para que o CJ faça alguns trabalhos para que as gangues soubessem que ele estava de volta na cidade. Com isso, ele vai com o Sweet pichar alguns muros pela cidade e depois ele com o Ryder invadem uma casa e matam alguns traficantes dos Balas que vendiam droga para os membros da Grove. Ó, E isso aí ainda no no meio do console. caminho, eles tentam recrutar de volta dois membros importantes da Grove, que eram o B-Dup e o Big Bear, que haviam largado a Grove, pois o B-Dup queria vender droga e o Big Bear acabou ficando viciado, tanto que ele fazia algumas tarefas domésticas pro Big Dup em troca de droga. Mas enfim, infelizmente os dois recusam esse convite de retornar a Grove. No dia seguinte, o CJ vai até a casa do Sweet, e lá o nosso grupo decide ir até uma lanchonete Drive-thru. chamada Chuck and Bell, já que o Big Smoke estava com fome. Eu já sofri Chegando já lá, demais cada um nessa deles faz o seu missão, mano. pedido, e depois Eu já rola sofri aquela demais icônica já. cena do pedido do Big Smoke. Quando eu era mais novo eu não conseguia passar. Só que agora, como eu já tenho noção, eu consigo passar mais fácil, né? Como a gente passou também de primeira. Number 7, 2 number 45s, 1 with cheese and a large soda. E não E para. depois dessa cena, o Ryder vê um carro dos Balas que estava indo fazer uma chacina em Genton. E pra quem não sabe, é o bairro que o CJ mora. E pra evitar essa chacina, eles perseguem esses Balas até o Sweet com o Ryder conseguir matar eles, Toma. antes que eles chegassem em Genton. E durante esse ataque, rola uma cena bem curiosa, que é que o Big Smoke não dá nenhum tiro nos Balas, com É a desculpa mesmo, de que ele né? estava ocupado comendo, o que não faz o menor sentido, mas enfim. Caraca, mano. Mas realmente ele já tava dando sinais já da traição dele. É que a gente já sabe, né? Mas pra quem tá jogando pela primeira vez, já era sinal já do que tava por vir. E eliminam vários deles, mostrando pros Balas que agora que o CJ estava de volta, eles fariam de tudo pra Grove retomar o seu poder. E apesar da Grove Street estar tentando se reestruturar, ainda existe um problema muito maior, que eram com as próprias gangues dos Families. Lembra quando eu disse das 3 gangues que compunham a aliança dos Families? Bom, uma delas é a Grove Street, como vocês já conhecem, e as outras duas é a Temple Drive Families e a Seville Boulevard Families, que acabaram com a sabia aliança não, dos hein? Families e entraram em uma guerra entre
disse. Tanto que um certo dia, o Switch decide visitar uma namorada dele que morava no território dos Bolivar. Porém, os Bolivar descobriram sobre isso e resolveram atacar ele. Ah, Só que o CJ sacanagem, consegue isso eu chegar não no sabia local não, e hein. matar todos os membros. Provavelmente Assim, deve ter salvar o seu explicado irmão ali e a nas namorada legendas e eu dele do não ataque. No dia seguinte, o prestei CJ vai atenção. até a casa do Switch. E lá ele conta que além dos problemas com os balas e com as ex-gangues dos Families, a sua irmã ainda estava se envolvendo com o líder de uma gangue mexicana, chamada Barrios Los Aztecas, que eram rivais da outra Ele gangue não é dos mexicana da vagos. cidade, chamada Vagos, que Ah, coincidentemente também era é. rival da Grove Street. Mas enfim, o As Switch ideias, pede pro mano. CJ pegar um carro Eu e tô ir até o total no encontro do erro. Riders pra vigiar sua irmã com seu novo namorado. Chegando no evento, o CJ participa de uma dança de carros e consegue vencer os seus rivais. E por causa disso, a sua irmã e o seu namorado aparecem lá pra parabenizar o CJ, mas ele tem um ataque de ciúme e quase sai na porrada com o namorado da Kendall. Só que ele é bem compreensivo e acalma o CJ e depois se apresenta pra ele, dizendo que o seu É nome isso. era César Vialpando. E depois dos dois Respeitar o trocarem César, uma mano. ideia, Um dos eles melhores acabam duo aí com o virando CJ, amigos. Tanto que o César Virou um ainda dos chama mais o fáceis, um CJ dos pra melhores duos de participar todos uma os corrida GTAs. legal na cidade, na qual o CJ Quando o consegue CJ tava vencer no o fundo do César poço, e quem é que vários tava lá outros com ele? corredores com uma certa César. facilidade. Tá, mas depois de criar uma certa aliança com o César e os Aztecas, o CJ retorna pros trabalhos dos seus amigos da Grove. Com isso, o Ryder propõe pro CJ um esquema de tráfico de armas para um amigo dele, apelidado de Vergão. LB. E nesse trabalho, o CJ teria que roubar algumas armas e depois entregar em um Cara, agora local que eu fui ver, combinado. mano, GTA Com San isso, ele veio invade a depois do Vice City, né? A gente começou agora aí já também, né, mano? O comecinho aí com Vice City. Deu pra ver que no GTA San realmente a Rockstar investiu em bastante coisa, né, mano? Mudou bastante a mecânica do jogo, assim, negócio de tiro, de movimentação, de dirigibilidade. E, tipo assim, eles já conseguiram melhorar mais ainda a vibe do mundo aberto ainda pra PlayStation casa de um 2, mano. coronel enquanto ele dormia, Cara, rouba imagina um suas negócio armas top, e depois mano. entrega pra LB. Após isso, ele retorna à casa do Ryder Cara, e pra lá aquela ele se época encontra com ainda, aqueles mano. policiais corruptos, que por algum motivo conheciam e até mesmo sabiam aonde o Ryder morava. Mas enfim, os policiais falam sobre um trem que estava vindo pra Los Santos carregado de armas, e que os balas e os vagos planejavam tretar pra roubar esse trem. Com isso, o CJ e o Ryder vão até o trem e passam por um tiroteio contra suas gangues rivais. Mas felizmente eles conseguem pegar a carga e sair vivo do local. E por fim, no último trabalho, o Ryder e o CJ invadem uma base militar e roubam vários caixotes com armas. E novamente eles conseguem entregar a carga pro LB, finalizando os trabalhos pra ele. No dia seguinte, o CJ vai até a nova casa do Big Smoke, que por algum motivo resolveu se mudar do bairro que era dominado pela Grove para um bairro que era dominado pela gangue dos balas. Mas enfim, lá o CJ se encontra com o Switch e o Big Smoke, e eles vão até a delegacia pra buscar um amigo dele chamado Jeff, Old Lock. ou como a gente conhece, Old Lock, que havia cometido delitos Old apenas Lock. pra ser preso, pra que isso impulsionasse a sua carreira no rap. E só um spoiler, isso deu totalmente errado. Mas enfim, Old Lock pede pro CJ ir com ele atrás de um cara que havia feito Old Lock de mulherzinha na prisão, e ainda havia roubado o seu livro de rimas. Com isso, os dois vão até a casa desse cara e o perseguem até conseguirem matar ele. E após isso, o CJ deixou o Old Lock no Burger Shot, que era uma lanchonete que ele deveria trabalhar para cumprir sua pena. E depois disso, o Big Smoke pede ajuda pro CJ para fazer alguns trabalhos. Com isso, ele vai até a casa do Smoke e encontra ele conversando com o oficial Pulaski e o oficial Tempany. E como era estranho o Big Smoke estar conversando com esses policiais, o CJ pergunta o que eles faziam na casa dele. Mas o Grande Fumaça foge do assunto e chama o CJ pra fazer um trabalho. E aliás, esse trabalho era simplesmente seguir um trem com uma moto, para que o Smoke Ele já matasse dava alguns sinais, membros dos já. vagos que estavam viajando clandestinamente no trem para negociar com uma gangue mexicana de outra cidade. E o CJ consegue ajudar o Smoke a terminar esse trabalho, tanto que depois ele pede pro CJ ser seu guarda-costa. A missão é da hora demais também. Depois da do trem, Só que os membros essa atacam daí, o Smoke, pra mim, e é o CJ melhor. decide intervir para ajudar o seu amigo. E após isso, os dois ainda passam por uma perseguição. Isso aí é uma épica mentira- no meio da isso aí é cidade. mentira, Mas mano. é lógico que eles conseguem Mentiraiada dispersar do os russos caramba. e saírem vivos desse serviço. E após terminar os trabalhos pro Smoke, o CJ resolve ajudar o Old Lock. E chegando no local que ele trabalhava, ele fala pro CJ que ele ainda queria realizar o seu sonho de se tornar um rapper. E que, aliás, ele queria organizar uma festa no bairro principal da Grove Street, para que
as pessoas pudessem conhecer a sua música. Então ele pede pro CJ invadir uma festa na praia e roubar uma van recheada de equipamentos de som para usar na festa. E depois disso ele ainda pede para que o CJ invada uma mansão e roube um caderno de rimas de um rapper muito famoso chamado Mad Dog. Com isso, o CJ vai até o local, passa por vários guardas e rouba o caderno de rimas do Mad Dog, pra depois entregar ele pro Old. E por fim, o Old Lock ainda propõe um plano pro CJ, que era pra ele roubar o carro do empresário do Mad Dog com o empresário dentro, e depois atirar o carro no mar, matando o empresário dele e ao mesmo tempo acabando com a carreira do Mad Dog, que agora estava sem as suas rimas e sem o seu empresário. E agora, com todos os trabalhos prontos, o Old Lock termina sua pena e larga o seu emprego, pra enfim tentar virar um rapper. Tanto que ele até faz aquela festa como ele havia prometido. Só que o CJ detesta a festa, já que de acordo com ele, as músicas eram uma merda. Mas enfim, o CJ sai da festa e conversa com o Ryder e o Switch, até que de repente chega o gangster da Grove e diz que um exército de membros dos Balas estavam chegando no bairro pra matar todo mundo. E pra proteger o seu pessoal, o CJ se une com seus amigos e sua gangue, e batem de frente e eliminam vários membros dos Balas. Mas felizmente, depois de muito tiroteio, o CJ consegue proteger sua gangue e seus amigos. E aliás, o motivo desse ataque é porque os Balas estavam se sentindo ameaçados com a volta do CJ. E provavelmente eles iriam fazer mais ataques até eles conseguirem matar ele. Eles estavam intimidados, né? A pensar em uma maneira de acabar com os Balas. Mas deixando isso de lado, lembra quando o Tempany disse que o CJ iria precisar fazer alguns favores para que o Tempany não o prendesse injustamente? Bom, infelizmente o Tempany liga e pede pro CJ fazer esses favores. O primeiro favor era pro CJ incendiar a casa de um dos líderes dos vagos, porque o Tempany não gostava dele. Com isso, o CJ vai até o local e atira vários molotovs na casa, até ela começar a pegar. A gente sofreu pra fazer um pouquinho dessa daí, porque o CJ não acertava o negócio. Denise aparece na janela e pede ajuda pro CJ, já que ela tava presa dentro do prédio em chamas. Com isso, o CJ entra no local e passa pelas chamas, arriscando a sua vida pra salvar ela. E depois de salvá-la, ela agradece o CJ, dando um beijo nele. E aliás, após essa missão, ela se torna uma das várias namoradas que o CJ pode ter pelo jogo. No dia seguinte, o Tempany pede pro CJ ir até as docas e estragar uma negociação entre os Balas e a máfia russa, porque mesmo que o Tempany fosse corrupto e cobrasse propina para proteger as gangues, em alguns momentos ele teria que atrapalhar essas gangues para demonstrar o seu serviço de policial e também para nivelar o poder das gangues da cidade. Com isso, CJ vai até um galpão e mata vários membros dos Balas e da máfia russa, botando um fim na negociação. E depois de terminar os trabalhos para Crash, finalmente o CJ pode focar nos trabalhos para as gangues. E como o Switch sabia que os Balas tinham se tornado um perigo, ele monta um plano para enfraquecer os Balas e tornar a Grove forte novamente. E pra isso a gente enfraqueceu todo mundo. O lugar que o maior enfraqueceu os vagos, enfraqueceu os Balas. Se chama Park Green. E com isso, agora ele Los pede Santos pro é CJ nosso. ir até lá e iniciar uma guerra no local, para que ele pudesse tomar posse daquele território. E após muito tiroteio, o CJ consegue tomar posse do parque, que agora pertencia aos membros da Grove Street. E depois desse conflito, aquele traficante que o CJ procurava, chamado Little Easy, aparece. E além de ser um traficante, esse cara também fazia parte da Grove Street. Porém, ele traiu a Grove para que ele pudesse se tornar um membro importante dos Balas. E como forma de vingança, o CJ decide eliminá-lo. E aliás, após esse ataque, o CJ continuou atacando e conquistando mais alguns territórios pra Grove. Só que, tem coisa que a gente deixa passar, mano, e uns detalhes vários outros membros top, importantes estariam no seu velório. Inclusive, o Kane, que era o líder da gangue dos Balas. E essa era uma ótima oportunidade para que a Grove acabasse com ele. Então, o Switch e o CJ decidem invadir o funeral e matar todos os membros importantes dos Balas que estavam lá, inclusive o Kane, que era o líder deles, o que enfraqueceria muito a gangue dos Balas, a ponto de quase exterminar eles. Tanto que no dia seguinte, o CJ vai até a casa do Switch, e o Switch conta que como os Balas estavam se enfraquecendo bastante por terem perdido vários territórios, e também porque eles haviam perdido vários membros importantes, inclusive o seu líder, o Switch teve a brilhante ideia de marcar uma reunião com os líderes da Temple Drive e da Seville Boulevard, para que assim a Grove e seus aliados voltassem a ser os mais fortes de Los Santos e pudessem acabar de vez com a gangue dos Balas. Com isso, os quatro vão até um motel, onde era um plano meio elaborado, né? Só que digamos que tinha uns caras aí do próprio lado dele que não era tão... Porém, o que eles não sabiam é que alguém havia revelado pra polícia sobre esse encontro das gangues. E com isso, aparecem vários policiais no local. E pra salvar o seu irmão, o CJ decide entrar no motel pra ajudá-lo, enquanto o Ryder e o Big Smoke fogem de carro. E depois de encontrar o seu
É, ao aí acho enfrentar que o vários Ryder já, a policiais partir daí já tá fortemente fechado armados, já os dois com o fogem pro Smoke. telhado e destroem um helicóptero da polícia, pra depois os dois conseguirem fugir até a rua, onde provavelmente a polícia iria cercar eles. Porém, o Ryder com o Big Smoke aparecem bem na hora e salvam os dois. E após isso, eles passam por uma A missão é épica e top também, demorada marcante perseguição da demais. polícia pela cidade, até que eles são encurralados em Toma. um beco e decidem atirar o Nossa, carro por uma ô placa, que acaba louco. batendo e explodindo em um caminhão de combustível. Só que é lógico que eles conseguiram pular antes disso acontecer. Ou seja, felizmente, eles conseguiram escapar vivos e ao mesmo tempo enganando e despistando a polícia. E mesmo que a polícia tenha invadido o motel, a reunião tinha sido um sucesso, com as três Ai, gangues que conseguindo reatar a aliança dos Families. E aliás, no dia seguinte, o Switch demonstra que ele estava muito orgulhoso do CJ, já que o CJ era a peça principal que fez a gangue se reerguer. Mas enfim, depois disso, o Switch pede para todos que estavam na casa irem até um local estratégico para que eles pudessem confrontar e acabar de vez com a gangue dos balas. E enquanto o CJ ia pro local, o César liga pra ele e pede pro CJ notícias. ir até onde ele estava, porque ele havia descoberto algo muito importante. Só que o CJ recusa por causa do plano do Switch, mas o César insiste e diz que aquilo provavelmente iria mudar a vida do CJ. Então o CJ Mudou. decide ir até o local que o César estava, e realmente o César Aí é estava onde a certo. verdade Aquilo mudaria pra sempre a vida é do revelada CJ. diante So you dragged me way dos olhos do across town CJ. to see what? Just in time, esse. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Ryder e o Smoke. Oh, no. Shit, Smoke, what you into? That's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber. O carro da Grove Street. Shit, Smoke. Crash making you sell us out? Moms. Sorry, esse. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but Nah, you did the right thing. É, mano. Imagina o peso que o CJ sentiu, mano. I gotta go tell Olha Sweet isso about it. tudo. Aí, pô, agora ele teria que falar pro Switch. Só que aí, digamos que o time Look, go e a get situação Kendall tá and muito take him to the favorável pra safe ele na place. hora. what you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Pra quem não entendeu, é o seguinte, lembra daquele carro verde que os balas usaram pra matar a mãe do CJ? Bom, aquele carro Nossa. estava nessa garagem. Nossa, eu esqueci E além do disso. carro e os membros dos balas, dentro dessa garagem também estavam o Big Smoke, o Ryder e o Tempany, o que deixava claro que os três estavam envolvidos na morte da mãe do CJ, e que o Ryder e o Nossa, Big mano. Smoke eram traidores, o que explicava o fato da polícia ter descoberto sobre a reunião no motel e o motivo do Big Smoke não ter atirado nos balas naquele rolê dos Aham. lanches. E, Ele já aliás, tava muita gente fechado. não entende, mas o motivo do Big Smoke e o Ryder terem traído a gangue é porque eles queriam entrar pro tráfico de drogas. Só que é Dinheiro, lógico que a né? polícia iria interferir nos planos deles. Então eles fizeram um acordo com o Tempany, no qual eles trairiam a Grove, passando informações pro Tempany, em troca dele fazer vista grossa pro tráfico de drogas. E como os líderes dos Families eram contra a venda de drogas, o Big Smoke e o Ryder se aliaram aos balas, que eram a favor da venda. E depois de um tempo, os dois acabaram se tornando os líderes da gangue dos balas, e também chefes do tráfico em Los Santos. E com essas informações que eles passavam pro Tempany, o Tempany poderia evitar que a Grove retomasse sua força em Los Santos. E fazendo isso, o Tempany ganharia dinheiro dos balas e ao mesmo tempo nivelaria o poder de todas as gangues de Los Santos. Já que Aí, ele como é que era a trairia versão algumas antiga? gangues pra que nenhuma delas se tornasse muito A forte. remaster ficou Mas, muito bem enfim, feita, depois de mano. ver Melhoraram a aquela cena, textura, o CJ remodelaram um ficou pouco os surpreso rostos, e melhoraram, triste, né, até bastante que ele coisa. percebe que provavelmente os traidores haviam contado pros balas sobre o plano do Switch. Ou seja, com certeza, o Switch estava indo pra armadilha dos balas. Então o CJ pede pro César pegar a Kendall e sair da cidade pra proteger ela. E depois disso ele vai até o local que o Switch estava e percebe que o seu irmão havia sido atingido por vários tiros. E depois de Nossa. contar pro Switch sobre os traidores, o CJ fica puto e bate de frente com os membros dos balas pra proteger É, e o seu acaba irmão. com todo Até mundo, que depois de não um sobrou tempo, a ninguém. polícia intervém e acaba prendendo os dois. E essa traição e essa apreensão botam fim no primeiro capítulo da nossa história. Aham. Through the desert on a horse with no
O início, né? Logo A depois, volta CJ e acorda a dentro queda. do carro do Tempany. E o Tempany revela que o Switch havia sido preso e que o CJ só não tinha sido preso porque o Tempany ainda precisava da ajuda dele. E aliás, com o Switch preso e o CJ exilado, as 3 gangues dos Families chegaram ao seu fim, já que os balas e os vagos tinham dominado a cidade de Los Santos por completo. Aí já é o Mas, fundo enfim, do voltando pra poço. história, o Tempany pede pro Ali CJ já é o fundo subir do a montanha poço. mais alta do jogo e matar um Mochila. ex-policial que estava sendo protegido pelo FIB. E o motivo disso é porque esse ex-policial tinha informações sobre a corrupção do Tempany. Com isso, CJ vai atrás desse policial e bota um fim nele. E ainda fotografa o corpo para provar pro Tempany que ele havia feito o serviço. E depois disso, CJ recebe uma ligação do César, dizendo que ele e a Kendall estavam bem. Porém, ele conta que além dos Families, a sua gangue, que era os Aztecas, também havia sido extinta. E que agora era muito perigoso eles voltarem pelos Santos. Então, ele pede para que em breve o CJ se encontre com ele em uma cidade da zona rural. E aliás, o César pede pro CJ encontrar uma prima dele que morava lá por perto, porque essa Catalina. prima poderia ajudar ele a se estabelecer na zona rural. E essa prima era simplesmente a Catalina, uma mulher chata, louca e extremamente perigosa. E quando o CJ encontra ela, ela propõe para eles fazerem alguns assaltos Ela na se região, contrasta com sendo o o primeiro Trevor. deles um assalto a um posto de gasolina. Porém, como o vídeo era prova de balas, eles mudam de ideia e decidem roubar um caminhão com um tanque de gasolina que estava no local e levá-lo até o contato da Catalina. E durante esse trabalho, a Catalina demonstra um certo interesse romântico no CJ. Mas enfim, depois disso, o CJ recebe uma ligação de um número desconhecido que pede para ele ir até uma casa na zona rural. E quando ele chega lá, ele encontra o Tempany drogadaço e depois disso, o cara que Chapado. ligou pro CJ aparece. Tá E na o apelido brisa. dele era The Truff, que era um Olha a hipster cheio de brisa, meus conspirações amigos. e Olha a paranoias. brisa. Mas enfim, lá o Tempany diz que era pro CJ comprar maconha do Tetruff, pra que depois louco. ele pudesse incriminar um cara importante em San Fierro. E pro Tetruff plantar essa maconha, ele pede pro CJ roubar uma colheitadeira de uma plantação. E o CJ vai até lá e consegue fazer Outra isso missão facilmente, pra depois entregar ela pro Tetruff, que diz que era pro CJ juntar um dinheiro para que ele pudesse pagar pela maconha. Mas no dia seguinte, o César chega na cidade e se encontra com o CJ. E lá eles têm uma discussão pesada, já que o César estava cheio de ódio, querendo ter sua vingança contra o Big Smoke e aqueles policiais, já que eles tinham feito eles perderem tudo que eles tinham. E o CJ ainda diz pro César que acha que o Big Smoke não havia traído sua gangue. Mas depois da sua irmã e o César convencê-lo, ele acaba aceitando a verdade. E depois disso, o César ainda diz sobre um boato que o Big Smoke comprava Nesse ponto drogas ainda a verdade e tinha- as levava olha pra isso. Los Santos. Ele Então, o viu, CJ diz que só vai que ele ficar ainda de tá olho pra ver acreditando, se ele né? descobre Não tinha algo caído a sobre o Big ficha ainda. Smoke. Só que na verdade, Mas o depois CJ ele não olha aceitou. merda nenhuma, já que a Catalina tava obrigando o CJ a ajudar ela a fazer alguns assaltos. E aliás, durante esse tempo que eles trabalham junto, eles acabam tendo um relacionamento amoroso, cheio de ameaças Lógico. e brigas, tudo por parte da Catalina. Mas enfim, Claro. o CJ ajuda Maluco. ela a assaltar uma casa de apostas e depois uma loja de bebidas, na qual chegam alguns bandidos antes deles e roubam a loja, obrigando os dois a matar os bandidos pra pegar o dinheiro. E por fim, o CJ se encontra com a Catalina em sua casa. Os caras Só que lá tinham ela jogado tem um GTA surto 3 e diz antes. que ela não queria mais Aí nada foi com o jogar o CJ, GTA e que Sans e a agora eles Catalina eram e apenas falou, "Ô, parceiros de louco." negócio. E o CJ fica bem triste com isso, mas logo depois eles vão e assaltam um banco na cidade. Só que como a Livramento, polícia já filho. sabia dos crimes, eles montam uma operação e quase conseguem prender a Catalina. Mas o CJ consegue Cara, salvar agora eu ela pude e ver como é levá-la que o pra remaster casa. melhorou E como o CJ ainda não bastante tinha coisa dinheiro comparar com a versão suficiente pra pagar a antiga, maconha mano. do Tetruff, o A César textura da propõe versão pro antiga CJ era muito participar ruim, de algumas cara. Tipo corridas assim, não. ilegais Que era eram limitado na organizadas época, pelo né? povo Dá de pra San entender. Fierro, na Mas zona agora dá pra rural, ver o pra que assim salto ele pudesse gigantesco ganhar que a mais versão dinheiro remaster ou deu, até mano. mesmo Olha lá. conhecer novos Rosto com a contatos. textura E nessa melhorada. corrida, a gente Tatuagem conhece mais o Uzi, nítida, ou como vocês conhecem, né? Mais o visível. Uzi, que é um chinês Não algo, milionário tipo, que se apresenta pixelizado pro agora CJ, antes. e ele pede pro CJ fazer uma aposta em dinheiro ou apostar o seu carro pra participar da corrida, já que isso era obrigatório pra participar dela. E após Ó, o isso, Uzi, eles outro iniciam cara a gente fina corrida e o também. CJ consegue vencer todo mundo, ganhando um bom dinheiro dos outros participantes, inclusive o contato Uzi Moore, que diz que era pro CJ ligar pra ele caso algum dia ele fosse pra San Fierro. E alguns dias depois disso acontece outra corrida, dessa vez no Aí, ó. trajeto reverso. E lá aparece a Catalina e o seu novo namorado chamado Cloud Speed. É, sabe o que eu acho da hora? Não sei se ele vai colocar a cena aqui da versão remaster. Mas eles remodelaram o Cloud e, tipo assim, a mesma versão dele que tá no GTA 3
remasterizado, também tá no GTA San Andreas também remasterizado. Que não é Tipo, muito, Ctrl-C, mas ele é Ctrl-V. conhecido por ser um cara bem Cara, também quieto. diferente, né? Depois Meio que pra disso, a mostrar Catalina como é faz que o um gráfico barraco evoluiu. e danifica o carro do Ixi, CJ, por moleque. causa deles terem Doidou, é? terminado o seu relacionamento de uma forma muito ruim. Ué, E, você aliás, que... ainda Ela que tenta fazer terminou, não foi o ciúmes do CJ? com seu novo namorado. Mas como ele não se Oxe, importa antes. muito com isso, eles decidem iniciar logo a corrida, Ele foi na traído qual também. o CJ acaba vencendo de novo. E como a Catalina não tinha dinheiro e eles precisavam do carro para se mudar para Liberty City, ela dá uma escritura de uma garagem do Cloud em San Fierro pro CJ, como forma de pagamento pela aposta. E após Toma. isso, eles se mudam para Liberty City e dão início à história do GTA 3, que pra quem não sabe, o Cloud e a Catalina são os principais protagonistas daquele jogo. Mas enfim, após isso, Mas CJ isso se encontra fica com o pra The Truff outra pra pagar pela história. maconha. E lá ele diz que a sua Kombi, que se chama Nave Mãe, estava com a carga do CJ. Só que durante o encontro, a Narcóticos descobre sobre a plantação de maconha e vão até lá pra prender eles. E é lógico que eles descobriram isso porque o Tempany dedurou o CJ, o que mostra o tanto que ele era filha da puta, já que ele obrigou o CJ a comprar maconha e depois ainda caguetou ele pra parecer um bom policial. Mas enfim, o T-Truff com o CJ destroem todos os pés de maconha que estavam lá e derrubam o helicóptero da polícia, pra depois os dois partirem pra San Fierro. E no meio do caminho, o CJ liga pro César dizendo pra ele o esperar lá na garagem. E quando eles chegam lá, o CJ fica putaço por causa do Cloud ter dado a garagem pra ele ao invés do carro, já que a garagem era toda velha e fodida. Motherfucker! That mute asshole! That fucking snake without a tongue gave me this shit almost like a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. E depois o CJ fica pistola, a Kendall diz que eles vão ajudá-lo a transformar aquela garagem em uma oficina. E o T-Truff diz que ele também poderia ajudá-lo apresentando alguns mecânicos da região. E depois de andar pela cidade e contratar dois mecânicos chamados Jethro e Dwayne, pega o limão e transforma numa limonada. Zero, que era um nerd que E só que essa muito limonada tecnologia dele deu e certo. eletrônica. Olha o E Zio agora aí. com a sua equipe pronta, Nem parece que finalmente, traumatizou eles tanta começam a gente com as transformar o missões local secundárias numa dele. garagem mecânica. Mas após alguns dias, o Tempany liga pro CJ e pede pra que ele finalmente use aquela maconha que ele havia comprado do T-Truff pra incriminar um promotor de justiça. Com isso, CJ mata o manobrista e se disfarça com o uniforme dele, pra que ele possa roubar o carro do promotor e voltar com ele Opa, chique elegante, tá? Dá muita hora pro E CJ. depois disso tudo, ele devolve o carro pro estacionamento e liga pra polícia, que pega o promotor e o seu carro recheado de maconha. E isso era porque o Tempany queria que ele acabasse com a carreira desse cara. Voltando pra garagem, a Kendall diz que os caras que trabalhavam na construção ao lado estavam assediando ela. Com isso, CJ vai até lá, mata os trabalhadores e destrói toda a Ó o obra. procedimento E por fim, aí, ó. ainda enterra um mestre de obras vivo em um buraco. Mano, que missão pesada, velho. E depois disso, um dos mecânicos liga pro CJ. E Ela pede pra que ele literalmente pratique morreu de fome algumas ali, aulas de carro em uma até a autoescola galera da descobrir que cidade. tem um E o defunto CJ ali, escuta já vai ele ser e faz tarde. diversas provas, até que finalmente ele consegue tirar sua carteira. Ó. Tá, mas lembra quando Ô, o louco, César cara- disse que o Big Smoke comprava Nós sofremos drogas um pouquinho em San pra fazer Fierro aquilo e ali levava também, pra Los mano. Santos? Bom, depois de tirar a carteira, o César liga pro CJ e diz que ele estava seguindo um desses carros que levava droga pro Big Smoke em Los Santos. E com isso ele pede para que o CJ vá até o local que ele estava. Chegando lá, o César diz que o carro foi pra cidade de Angel Pine. Com isso, os dois vão até um local estratégico na cidade e descobrem que esse cara que buscava drogas era o Ryder. E tempo depois disso, chegam mais 3 caras que iriam negociar com o Ryder na lanchonete. E o César e o CJ fotografam todos eles, apesar deles não conhecerem os negociadores. E depois disso, os 3 voltam pra garagem em San Fierro pra revelar as fotos. E o CJ pede pro Uzi ir até a garagem pra ajudar ele a reconhecer os caras. E lá, o empregado do Uzi diz que esses caras formavam uma organização criminosa chamada Loco Syndicate. E ele diz que o cara de terno possivelmente era o líder deles, porém eles não sabiam o nome dele. Já o cara de blusa listrada era o T-Bone, que era um cara barra pesada, que batia e matava quem precisasse. Já o cara de roxo era o Dizzy, um cafetão dono de um clube de striptease de luxo da cidade, e provavelmente o cara mais fraco do trio. E por ele ser o cara mais fraco do trio, o CJ vai até o clube e se oferece pra trabalhar pro Dizzy, que acaba aceitando a proposta e passando alguns serviços pro CJ, que eram de lidar com os agressores e cafetões rivais, e até mesmo impedir que um pastor converta suas prostitutas. E como o CJ já tinha criado uma boa reputação com o Dizzy, não, aquele ali do padre ali, o negócio da tiração, mano. O T-Bone recebe um telefonema dizendo que uma van de droga deles havia sido emboscada por uma gangue de motoqueiros. E com isso, ele manda o CJ recuperar a carga e devolver pra eles. E após esse serviço, o CJ volta ao clube. E lá, o T-Bone revela que mais uma
uma van deles havia sido roubada, só que dessa vez com um membro importante da organização dentro dela. E para salvar ele, o CJ e o T-Bone seguem o sinal do celular dele e encontram a van que havia sido sequestrada por uma gangue vietnamita chamada Da Nang Boys. E depois de matar louco, esses cara, Desert Eagle é logo eles desse finalmente jeito. conseguem salvar tiro o e é Mike chabal Moreno, pra todo que era o mundo. líder do Loco Syndicate. E logo quando ele sai da van, ele estranha o CJ, mas o T-Bone diz que ele era um capanga do Dizzy e acalma o Toreno. Depois disso, eles destroem a van com as drogas pra não deixar evidências pra polícia. E depois, o CJ leva os dois pro clube. E como o Dizzy tava meio desconfiado do CJ, tempo depois do último trabalho, ele liga pro CJ e pede pra que ele vá ajudar um amigo dele em um posto de gasolina. Chegando lá, o CJ entra dentro de um carro e o T-Bone surpreende ele com uma arma, perguntando pra quem o CJ trabalhava. E o CJ responde que ele só fazia esses trabalhos pelo dinheiro. E depois dele conseguir convencer o T-Bone, o Toreno aparece e pede pro CJ escoltar uma van de drogas, que seria emboscada pela gangue da Da Nang Boys. E depois do CJ matar vários gangsters e destruir várias barreiras que eles fizeram, a van consegue chegar até o seu destino. E como os mafiosos estavam suspeitando o CJ, ele se afasta um pouco e começa a trabalhar pro Uzi. E quando ele chega na casa dele, um dos funcionários conta pro CJ que o Uzi era cego. E o CJ fica surpreso com isso, tanto que ele pergunta pro funcionário como que o Uzi dirigia tão bem durante as corridas. E ele simplesmente diz que o Uzi era uma pessoa de muita sorte. Mas enfim, quando o CJ se encontra com o Uzi, ele diz que ele é líder dos Mountain Cloud Boys, que é uma triade chinesa que prefere resolver as coisas na conversa do que na treta. E além disso, aconteceu uma reunião de negócios, porém uma triade chinesa chamada Bloodfeather não apareceu nela. Então o Uzi chama o CJ pra ir lá perguntar o porquê que eles não apareceram nessa reunião. E aliás, essa reunião era pra falar dos perigos da gangue vietnamita chamada Da Nang Boys, que é a mesma gangue que tentou emboscar a van que o CJ protegeu. E quando eles chegam no local que a tríade estava, lá eles encontram vários membros dos Bloodfeather que foram mortos. E logo depois aparece um dos membros que sobreviveu, que estava escondido, e ele revela que foram os Da Nang Boys que fizeram isso. Tanto que eles aparecem logo em seguida e tentam matar os dois. Mas apesar de ser cego, o Uzi é muito bom na mira, tanto que ele e o CJ matam geral e conseguem fugir vivo do local. No dia seguinte, o Uzi chama o CJ e o apresenta para o líder da Red Gecko Tong, que se chamava Han Fali, que aparentemente é mudo. E o motivo do Uzi estar conversando com esse cara era porque ele queria fazer uma aliança entre suas tríades. E aliás, durante essa reunião, o Uzi conta pro Han Fali que ele descobriu que a gangue dos Da Nang Boys iriam se mudar pra San Fierro, e que isso era um perigo muito grande pra eles, e que inclusive isso explicava o motivo deles terem atacado os Bloodfeathers. Mas deixando isso de lado, o Han Fali pede pro CJ pegar um carro que estava com uma encomenda no aeroporto. Só que durante essa entrega, o CJ é perseguido pelos Da Nang Boys, mas ele consegue se livrar deles e entregar o carro numa garagem. Voltando na casa do Uzi, um capanga da Tríade diz que tinha alguns membros dos Da Nang Boys que estavam esperando o Han Fali sair de casa, para que eles pudessem matar ele. Com isso, o tem CJ vai dar ideia de entrar em distração. um carro com os vidros pretos e depois ir pra bem longe do local, servindo de isca pra afastar os assassinos. E aliás, o plano foi um sucesso e o Han Fali conseguiu ir embora da casa do Uzi em segurança. E como o Uzi sabia que os Da Nang Boys iriam se mudar pra San Fierro, ele pede pro CJ invadir o navio deles e plantar um rastreador, pra que ele soubesse quando o resto da gangue dos vietnamitas viesse pra San Fierro. E o Uzi ainda diz que ele só não iria fazer esse trabalho porque ele era cego e não sabia nadar. E como o CJ já era experiente em natação, ele mergulha no mar, passa por vários barcos dos guardas, até que ele consegue subir no navio, plantar o rastreador e fugir sem ninguém ver ele. E depois de muito tempo fazendo esses trabalhos, o CJ volta à garagem. E lá ele se encontra com os policiais Tempany e Pulaski, que pedem pro CJ fazer um trabalho pra ele. E nesse trabalho era pro CJ seguir um trem e depois matar um jornalista e um informante, já que os dois iriam expor. Nossa, eu não tinha pensado nisso, ó. E o CJ consegue fazer esse trabalho facilmente. E depois de fazer esse serviço, o CJ recebe uma mensagem do Uzi, dizendo que os líderes do Loco Syndicate iriam fazer uma reunião com os traficantes dos balas. E essa era uma oportunidade de ouro pro CJ matar os traficantes e atrapalhar o negócio do Big Smoke. Só que o Uzi não sabia aonde era essa reunião, mas ele disse que o Dizzy iria fazer uma ligação pra combinar o local. E se o CJ roubasse o telefone dele depois dessa ligação, ele iria descobrir o lugar exato que os traficantes iriam negociar. Com isso, eles chegam lá e atrapalham a negociação. E depois o Dizzy fazer a ligação, o CJ vai até ele e o ameaça com uma arma. No, you fucked up. Come on, man.
Só que depois disso, o Dizzy consegue fugir, obrigando o CJ a perseguir ele e a matar ele no meio da rua, pra depois conseguir roubar o seu telefone. E depois disso, ele descobre que a negociação iria ocorrer no Pier 69. Então, o CJ vai com o César até um ponto estratégico perto desse pier. Olha só como é E que era lá a eles veem textura, vários mano. guardas da gangue dos Lorifas no telhado, que era a gangue que o T-Bone era líder. E como o Uzi tinha mandado vários membros da sua gangue pra ajudar o CJ, esses membros começam um tiroteio com os Ixi, guardas, essa mira. e o CJ os ajuda de longe com uma sniper. E depois de tomar posse do lugar, o T-Bone Ô, com o louco, Ryder aquela e alguns mira. balas e rifas chegam lá pra Ô, negociação. louco, E tempo nunca depois, vi. o helicóptero com o Toreno tenta pousar no local, mas eles avistam os corpos no telhado e avisam os membros das gangues pra que eles possam fugir. Com isso, CJ decide que é Toma. hora de atacar. Então, ele invade o local, mata todos os gangsters que estavam lá. E Negócio ele de e o você César atirar botam fim na vida do Na T-Bone. tampa do Porém, como o negócio de Ryder havia combustível ficado ali vivo, foi ele inovador no tenta GTA fugir do San local, Andreas, nem do nos barco. outros tinha Mas o CJ o isso. persegue e explode o barco que ele tava, botando um Toma. fim na vida de um dos seus melhores amigos de infância, que infelizmente havia traído ele. Mas enfim, Aquele no foi dia seguinte, submetido, o né? Uzi recebe mais uma informação. Dessa vez ele descobriu que o Mike Toreno iria usar um helicóptero pra ir embora de San Fierro. E essa era a única chance que o CJ tinha para acabar de vez com a máfia do Loco Syndicate. Com isso, o CJ vai até o local Aí e vê o começa helicóptero decolando. agora Então, ele uma sai do das helicóptero partes onde você e já abate fica meio ele com assim, mano. lança-mísseis, botando um fim na Você já vida começa do a Mike ficar meio Toreno assim e sobre acabando de vez o com a Mike maior máfia Toreno. de San Fierro. Depois disso, o CJ volta pra garagem e fica bem triste por ter matado o Ryder. Mas o César conta um segredo pra ele que só ele e a Kendall sabia, que era que o Ryder já tentou estrupar a irmã do CJ. E com essa Nossa. informação, o CJ percebe que realmente ele havia feito a escolha certa. E durante esse papo, o Uzi chega e diz que tem uma fábrica de drogas do Loco Syndicate que ainda estava funcionando. E que se o CJ quisesse acabar de vez com as drogas que o Smoke Caraca, comprava, como é que eu não ele reparei teria que isso, destruir mano? essa fábrica. Ô, E pra isso louco. acontecer, um empregado do Uzi Ele tentou enche um carro de estuprar a dinamite Kendlin. e Não, não, entrega ele calma pro lá. CJ. E o Ele CJ invade tentou a fábrica a e força? explode o carro lá dentro, acabando Ô, de vez louco, com os mano. fornecedores de droga do Big Smoke. Alguns dias depois disso, Caraca, então o o CJ buraco vai era até bem a mais casa do embaixo, Uzi pra agradecer além ele. da Só que traição. lá o Uzi diz que ele tava quase fechando uma aliança com o Ranfali e a Red Gekotong, e que se tudo desse certo, ele iria se mudar de San Fierro. Porém, ele é interrompido por uma ligação de um membro da sua máfia, que diz que o restante dos Danang Boys estavam chegando em San Fierro com o navio. Então, o CJ diz que pode resolver esses problemas pro Uzi enquanto ele fechava a sua nova aliança. Com isso, o CJ e mais um capanga partem de helicóptero pra atacar o navio. Porém, o helicóptero é derrubado e o piloto acaba morrendo. Só que E o o CJ CJ fica perde vivo todas e as entra no armas. navio e mata vários membros da gangue vietnamita. E lá no navio, ele ainda descobre que havia um container com vários refugiados que seriam vendidos no tráfico de pessoas. Com isso, ele liberta os refugiados e depois Tráfico vai de até o líder da pessoas? gangue, que era um sensei, mestre em artes marciais. E esse cara desafia o CJ pra uma luta de espadas e felizmente ele acaba vencendo a luta, o que bota um fim na gangue dos Danang Boys. Toma. E depois disso, ele se encontra com os refugiados e foge do E olha que ele era mestre. Inclusive, o acordo dá certo E o Uzi CJ não acaba sabia se nem arte mudando de marcial San Fierro. direito. Depois disso, o Zero pede ajuda pro CJ, dizendo que o dono da sua loja queria vender o imóvel. E para que o Zero não ficasse desempregado, ele pede pro CJ comprar o lugar. E como o CJ tava rico, ele vai lá e compra o local. É isso, e ajudar depois os de fazer parceiros. isso, o CJ visita o Zero. E Ah ele lá, o diz negócio que do ele GTA estava Vice numa City guerra lá de contra um fundo. cara chamado Berkeley. E o terrível motivo disso era porque Oh, I know. You knocked this bitch. E No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? É um ótimo motivo. E durante a conversa, o Berkeley manda vários aviões pra destruir as antenas de transmissão do Zero. Mas o CJ usa uma arma e destrói todos os aviões. No Minigun. dia seguinte, o CJ volta à loja e descobre que o Berkeley tinha ido até a loja do Zero e tinha batido nele. E como forma de vingança, o CJ ajuda o Zero a destruir algumas vans que Nossa, entregariam a missão- algumas encomendas pro Berkeley. eu vou te falar. Na versão antiga isso aqui é difícil demais, mano. Você tem que ser o cara, tá ligado? Pra passar isso aqui, mano. Sem bater o avião, ele pegar fogo, explodir sozinho ou o combustível acabar. É porque na Definitive Edition a Rockstar facilitou, né? Porque, pô, era impossível demais Utilizando antigamente. alguns aviões de Não, não é brinquedo impossível que demais, tinham mas era armas. difícil E por demais de fim, pra passar. resolver essa treta, Então, o pra, Zero digamos faz uma assim, aposta deixar com o Berkeley, dar na uma qual colher cada de um chá, deles teria que fazer uma dupla tirou e totalmente participar do a jogo.
e quem perdesse teria Não que se totalmente, mudar né? de Que vai depender de Sanfia. você também, mas CJ ela ajuda o facilitou Zero muito. e eles conseguem vencer, obrigando o Berkeley a se mudar de cidade. E depois de ajudar o Zero, Toma. o mecânico Jethro liga pro CJ e conta pra ele sobre um esquema de roubo e venda de carros muito lucrativo. E pra que esse esquema parecesse legítimo, ele pede pro CJ comprar uma concessionária próxima à garagem deles. E como o CJ ainda tinha muito dinheiro, ele vai até lá e compra o local. E depois disso, o Zero ajuda o CJ a localizar alguns veículos específicos pra eles venderem. Então, o César se junta ao CJ e os dois roubam vários carros pela cidade. E depois os vendem, gerando um lucro altíssimo pra eles. Mas enfim, depois de se firmar em San Fierro, o CJ recebe uma ligação anônima de um cara que sabia E muito assim já sobre tá dando a ele volta e o por seu irmão cima. Switch. E esse cara pede pro CJ o encontrar em um rancho isolado no meio do deserto. E mesmo sendo bastante perigoso, o CJ decide ir até o local. E esse fato bota um fim no segundo capítulo da nossa história. Aí já era o começo do recomeço. Depois de Assim, muito já tempo tá de dando a volta. viagem, Aliás, o CJ começo chega da no volta por rancho. cima. E lá ele não encontra ninguém. Aí já tá com Apenas um concessionária de alto-falante pedindo sucesso pra que já. o CJ fizesse um rolê com uma caminhonete monstro. E esse rolê era um teste para que o CJ pudesse provar o seu valor e o seu comprometimento. Com isso, ele realiza o teste e volta ao rancho. E lá um mecânico recebe e diz que era pro CJ voltar em breve. E quando o CJ volta ao rancho, o cara que ligou pra ele aparece. E ele era ninguém menos que o Mike Toreno, que não estava no helicóptero que o CJ derrubou, o que deixa ele bem aflito com a situação. E o Toreno revela que ele era um agente importante do governo, e que aliás, ele estava envolvido com vários tipos de tráficos por causa de interesses de alguns países. E ele não explica isso muito bem pro CJ, mas ele deixa bem claro que se o CJ o ajudar em um trabalho, ele fará de tudo para libertar o Switch da prisão. E como esse era o objetivo principal do CJ, ele acaba aceitando. E o primeiro trabalho era pro CJ roubar uma carreta com um tanque de combustível. Com isso, ele chama o César e os dois realizam o roubo e entregam ela para o Toreno. Voltando ao rancho, E ainda o Toreno conseguiu passa mais copiava um do serviço CJ pro pra chamar o E depois César, né? ele fala pro CJ que ele sabia de muitas coisas, tanto que ele fala a cela que o Switch estava e também que ele já sabia que o Pulaski e o Tempany eram corruptos, e que inclusive ele sabia que eles tinham matado um policial e queriam incriminar o CJ, mostrando que realmente ele era um cara muito foda e que sabia das coisas. Mas enfim, nesse segundo serviço, o CJ teria que receber uma encomenda de Ele tinha acesso a muitas informações, mano. É isso que passa uma vibe de um cara meio, tá ligado? Pô, e entregar ele pro Toreno. E após fica isso, de ele retorna boa, novamente à casa do Toreno. entendeu? E lá Fazendo eles terminam a nada treta porque o quanto Toreno sei, disse que porque ainda você não dá vai soltar o maldade, Switch, você dá já que ainda malícia. precisava da ajuda do CJ. É uma mó E pra vida, isso, né? ele pede pro CJ comprar uma pista de pouso abandonada e aprender a pilotar aviões. E depois de comprar a pista e fazer vários desafios pra enfim tirar sua carteira de avião, o Toreno Nossa, se também é encontra uma parte na pista que deve de ter pouso com o estressado muita CJ gente e pede também. pra que ele faça uma entrega de uma encomenda pra alguns homens dele. Com isso, o CJ pega um avião e pilota ele bem perto do chão, para que ele não apareça no radar do exército com a encomenda, para depois disso ele conseguir entregar o pacote e retornar à pista de pouso. Enquanto o CJ esperava o Toreno para mais um trabalho, aparecem vários homens junto com o avião cargueiro, que se aproveitam da pista para poder abastecer o avião com armas. E como o CJ estava assustado, ele se esconde atrás de umas caixas, até que o Toreno chega do nada e diz que aqueles homens não trabalham para ele, mas sim para uma agência rival. E essa agência fazia contrabando de armas para alguns ditadores da América do Sul, o que era praticamente o que o Toreno faz. Só que como a outra agência que tá fazendo isso, ele desaprova a ação deles. Então o Toreno pede pro CJ invadir o avião e plantar algumas bombas, e depois explodir ele, destruindo todo aquele contrabando do avião. Ele colocou as bombas e explodiu o negócio. Já eu não, mano. O próprio negócio já explodiu por si só. Ele encontra o Tetruff. E como o Tetruff era um cara que acreditava em várias conspirações, ele conta pro CJ que o governo estava desenvolvendo um item chamado Black Project, e que esse item estava sendo muito bem guardado e vigiado em uma base secreta do governo. Então ele pede pro CJ invadir a base da Área 69, vulgo Área 51, e roubar esse Black Project. E por mais que essa ideia pareça loucura, o CJ acredita no Tetruff, já que ele já tinha provado que ele sabia de várias coisas sobre o governo, tanto que naquela missão que ele recruta os mecânicos, o Tetruff mostra diversas vans misteriosas pro CJ, e quando o CJ pergunta o que eram aquelas vans, ele simplesmente diz que às vezes é melhor a gente não saber sobre os planos do governo, mostrando pro CJ que ele não era um cara totalmente louco, mas sim um cara que sabia de muita sabia do coisa. Toreno, né, Então, mano? por causa disso, o CJ acredita no Tetruff e Que resolve será que era o invadir a Área Tetruff? 69, matando vários soldados do exército para depois invadir as instalações subterrâneas. Lá dentro ele passa por mais soldados e desativa os mísseis antiaéreos, para depois ele encontrar o projeto Nico, que era simplesmente uma mochila a jato, ou como vocês conhecem, uma jetpack. Com isso ele sai da base usando a jetpack e a entrega pro Tetruff. E no dia seguinte o Tetruff aparece na pista de pouso, todo desengonçado tentando controlar a jetpack. E depois disso
disso, ele explica pro CJ que ele iria usar esse jetpack pra roubar um objeto secreto que seria transportado pelo governo em um trem. E como o Tetruff não sabia pilotar jetpack, ele pede pro CJ fazer esse roubo pra ele. E pra isso, o CJ pergunta como era esse objeto. E o Tetruff diz que ele não sabia o que era, deixando o CJ bem puto da vida. Mas mesmo assim, o Tetruff consegue convencer o CJ a fazer Ô, meu irmão, você vai falar pra roubar o negócio, eu não sei o que é o negócio, pô. O CJ volta até a pista e entrega ele pro Tetruff e pergunta pra ele o que era aquele troço. Só que o Tetruff sai brisadão e não explica o que era aquele objeto, que até onde a gente sabe era uma espécie de gosma verde. Mas enfim, deixando isso de lado, depois disso o Tetruff dá a jetpack pro CJ, que está avaliada em cerca de 60 milhões de dólares. E logo após esse trabalho, o Uzi liga pro CJ e diz que agora ele estava morando em um cassino chamado essa aí vale mais, acho que do que ficava na tudo que o cidade de Las CJ tem. Venturas. E ele pede para que o CJ viaje até lá para visitar Olá. ele. Chegando no cassino, o Uzi diz pro CJ que ele precisava de ajuda, já que alguém estava ameaçando seus funcionários e vandalizando as suas máquinas, para meio que tentar sabotar o cassino dele. E ele também conta que existiam 3 famílias mafiosas de Liberty City que controlavam a cidade de Las Venturas. E o Uzi acredita que uma dessas famílias está por trás dessas vandalizações, já que essas 3 famílias eram donas do cassino Calígulas, o maior cassino da cidade, e também rival do cassino do Uzi. Então o Uzi oferece uma parte vitalícia dos lucros do cassino, caso o CJ o ajude a resolver esses problemas. Depois disso, alguns homens eles do viram Uzi chegam sócios. e diz que eles pegaram um dos vândalos do cassino, e o CJ tem a brilhante ideia de torturar esse cara até ele revelar pra qual máfia ele trabalhava. E depois de rodar metade da cidade com esse cara no capô, ele revela que ele era da família Sindaco, e que essa família que estava por trás dos vandalismos. E aliás, ele não conta sobre isso, mas esse cara do capô era ninguém menos que Johnny Sindaco, que era o líder da máfia Sindaco. Mas enfim, depois disso, o CJ volta ao cassino e revela que era a máfia Sindaco que estava por trás dos ataques, e que inclusive ele acha que as outras 2 máfias que o Uzi falou estão ajudando os Sindacos nesses ataques. Então ele propõe pro Uzi pra eles realizarem um assalto ao cassino Calígulas, Essa cena é engraçada, com mano. essas 3 máfias e também pra que eles pudessem ganhar bastante dinheiro. E o Uzi adora essa ideia, tanto que ele sugere que o CJ roube alguns explosivos de uma pedreira em Las Venturas. Então o CJ vai até o local e rouba os explosivos, dando início às preparações do golpe. Outra Após missão, isso, quando eu era ele volta criança, ao eu não conseguia cassino e joga passar, mano. cartas com o Uzi. E lembra quando o capanga do Uzi disse Eu não que era ele tinha bom em muita fazer sorte? o Então, par- na os verdade, parkour os que tinha que capangas fazer dele ali com as jogavam motos. deixando o Uzi ganhar. Por isso ele dizia que ele tinha muita sorte. E como o CJ joga normal, ele ganha do Uzi e rola uma cena bem curiosa. Not good, man. You got 47. Damn. É Real 21. bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Tá, mas depois disso, um funcionário do Uzi chega e diz que os membros da máfia Sindaco estavam fazendo fichas falsas e utilizando nas máquinas do Uzi. Com isso, o CJ vai até o local que eles faziam essas fichas e destroem todas as máquinas que eles usavam pra fabricar elas. Ah, agora Enquanto ele voltava entendi pro porque a gente cassino, vai o pra CJ aí. recebe uma ligação do Tetruff, pedindo Tem pra que que ele prestar buscasse atenção uma na banda legenda, britânica cara. e um empresário que estavam no meio do deserto. E isso é porque eles estavam junto com o Tetruff, só que eles ficaram brisadão e acabaram se separando. Com isso, o CJ vai até o local no deserto e só encontra o empresário Paul e um dos membros da banda chamado Macker. E depois de Famoso encontrá-lo, Pupunha, eles vão com o o CJ até um punheteiro. criador de cobras pra tentar encontrar o resto da banda. Só que os donos do lugar os reconhecem e tentam matar eles, já que eles fizeram uma bagunça no local na noite passada. Só que o É, CJ é consegue a bagunça, protegê-los tá? e depois levá-los até um local em Las Venturas. E no meio do caminho, eles dizem que eles estavam torcendo pra que o resto da banda estejam bem. Só spoiler, a gente nunca mais vai ouvir falar do resto da banda. Mas enfim, o local que eles pedem pro CJ levar eles era Peraí. eles conhecem e tentam matar eles, já que eles fizeram uma bagunça no local na noite passada. Só que o CJ consegue protegê-los e depois levá-los até um local em Las Venturas. E no meio do caminho, eles dizem que eles estavam torcendo pra que o resto da banda estejam bem. Ah, tá. Spoiler, a gente nunca mais vai ouvir falar do resto da banda. Mas enfim, o local que eles Ah, pedem eu pro sei. CJ levar eles Então, era deixa pra simplesmente melhor. o cassino Calígulas, que é aquele cassino rival que o CJ queria assaltar. E lá, o CJ conhece o advogado Ken Rosenberg. Sim, ele é o mesmo Ken que aparece no GTA Vice City. Isso Mas, mesmo. enfim, E a gente esse viu cara ele, né, era o mano? Mais intermediador jovem. entre as três Aí máfias tá que mais controlavam calvo o aí, ó. cassino, já que as 3 se odiavam bastante. E esse Rosenberg estava bem Agora tá estressado calvo, e tá com mais medo, velho, porque ele estava com estressado, alguns problemas com essas 3 ansioso. máfias. Tanto que tempo E no depois, GTA Vice o City Paul já liga mostra, e né? pede Mais pra desse que o lado CJ dele ajude também. o Rosenberg em alguns trabalhos, Ou seja, dando oportunidade de o ouro GTA pro Vice CJ City é espionar como o se fosse cassino a pra mesma poder visão que eu tive do organizar o GTA 4 com o golpe. GTA Mas, enfim, 5, cara. depois da ligação, o CJ Quando você retorna ao joga o GTA Calígulas 4, pra você ajudar o entende bem Rosenberg. mais ali do E lá, GTA o Rosenberg 5, diz tipo, que ele
era uma sobre alguns pessoa que tinha personagens uma que chegou a vida muito aparecer. boa. Porém, ele ficou E no GTA viciado em Vice City é a mesma coca coisa. e acabou Tipo, indo pra assim, reabilitação. os E personagens por que causa aparecem lá, disso, você vai ele acabou entender mais perdendo sobre tudo que ele, né? tinha. Porque E pra se que era reerguer, ele ele no arrumou esse passado. emprego no cassino, no qual ele teria que administrar o cassino e E intermediar aí as ele tá entrando no negociações fundo do entre as poço 3 também. máfias que tinham parte do local. Porém, como as máfias se odiavam, ele Olha o tinha outro muito lá medo que as atrás. 3 máfias Tá entrassem na em guerra pupunha. ou até mesmo matassem ele pra tomar o controle do cassino. E nesse papo, ele diz que o Johnny Sindaco, que é o líder da máfia Sindaco, passou por um trauma e acabou indo pro hospital em coma. E sim, esse é o mesmo cara que o CJ tinha colocado no capô. Mas Aham. enfim, o Rosenberg diz que ele tinha muito medo de que a máfia Forelli, que é a segunda máfia que administrava o cassino, fosse até o hospital e sequestrasse o Johnny. Então ele pede pro CJ ir até lá e buscar ele. E no meio do caminho, o CJ começa a ficar com Nossa. medo de que o Eu Johnny gosto o desse reconhecesse, carro, mano. já que esse trauma foi causado por aquela tortura do CJ. Mas chegando no hospital, ele pergunta sobre o Johnny e a atendente diz que ele já havia sido retirado por uma ambulância, o que claramente era uma tentativa de sequestro da família Forelli. Então o CJ procura a ambulância, toma posse dela e leva o Johnny até uma fábrica de carnes, que era o esconderijo secreto da máfia Sindaco em Las Venturas. E como o Johnny Ô, estava em louco. coma, felizmente ele não vê e nem reconhece o CJ. Voltando ao Calígulas, lá o CJ incentiva Já o conhece Rosenberg depois, ele vai a ter um assumir o ataque controle do cardíaco. cassino e mostrar Lembrou a todas do as terror. máfias quem é que mandava no lugar. Com isso, ele cria coragem e chama o CJ pra eles irem a uma reunião na fábrica de carnes. E chegando na fábrica, o CJ insiste pra ele não participar dessa reunião, com medo de ser reconhecido. Porém, o Rosenberg amarela e implora pro CJ participar da reunião com ele. Então o CJ decide participar, ficando meio escondido atrás do Rosenberg. Ah. Porém, quando o Johnny vê o CJ, ele diz que foi o CJ que o torturou e depois ele tem um ataque de pânico e acaba tendo um infarto e morrendo. Com isso, a máfia começa a atacar eles, mas o CJ elimina os membros, não deixando nenhuma testemunha do que aconteceu. Toma. Já Aí que, sobrou de acordo ninguém. com o Rosenberg, se as outras máfias soubessem que os Sindacos haviam acabado, elas iriam tentar tomar a posse do cassino. Mas enfim, depois de tanto tiroteio, o CJ com o Rosenberg conseguem fugir e voltar ao cassino. No dia seguinte, o CJ recebe uma ligação do Tempany pedindo para que ele fizesse um trabalho para ele. E nesse trabalho era pra CJ sacanagem. matar um agente da divisão de drogas que iria entregar um dossiê incriminando o Tempany. E depois de matar ele teria que roubar esse dossiê. E o CJ consegue fazer esse trabalho facilmente. E Uai, depois de fazer esse como é que ele foi trabalho, parar aí? o Tempany marca um local em uma cidade abandonada no meio do deserto. Ah, pra é que a o missão CJ que a possa gente entregar maculasse. esse dossiê pra ele. E durante o encontro, o Tempany nocauteia o Hernandes com a pasada, já que era ele que tinha denunciado o Tempany pra aquele agente. E depois o Tempany vai embora e deixa bem claro que o Pulaski ia matar o CJ depois desse trabalho, já que eles não precisavam mais dele. Então o Pulaski obriga o CJ a cavar uma cova Nossa, pra eles ele iriam e pro matar o Hernandes. CJ. E quando o CJ termina de cavar, o Pulaski se prepara pra matar o CJ. Só que o Hernandes acorda e tenta impedir o Pulaski, mas no susto, o Pulaski atira no Hernandes, que acaba caindo na cova e morrendo ali mesmo. Só que essa ação deu uma brecha pro CJ Nossa, mano. reagir e impedir o Pulaski, que acaba fugindo de carro do local. Mas o CJ o persegue, Um cheio de ódio, já que na protagonismo. perseguição, o Pulaski debocha várias vezes da mãe do CJ. Mas depois de perseguir o Pulaski por Ah. muito tempo, o CJ Comigo não consegue durou muito pegar não, ele se e bem que o botar um jogo ponto facilitou final na sua até. vida. E também um ponto final na Crash, que agora estava muito enfraquecida, sem o Hernandes e sem o Pulaski. Ou seja, agora só restava o Tempany. Toma. Voltando pro cassino, o Uzi, o Ranfali e o CJ assinam um contrato dividindo o lucro do cassino entre os três, assim como o Uzi havia prometido. E pra quem não entendeu, esse cassino era fruto da aliança das tríades do Ranfali e do Uzi. E é por esse mesmo motivo que os dois fizeram essa aliança lá em San Fierro. Tá, mas saindo do cassino, o CJ vê uma multidão torcendo pra um cara pular de cima de um hotel. E esse cara era ninguém menos que o Mad Dog, aquele rapper que o CJ roubou suas rimas Isso lá mesmo. no começo do jogo. E lá de E cima, acho que o Mad Dog nem explica sabe ele que quer foi ele que pular roubou. porque o empresário dele foi assassinado e também porque o livro de rimas dele foi roubado. E agora um cara com uma voz muito ruim chamado Old Lock tava fazendo muito sucesso usando esse livro. E por causa do sucesso do Old Lock, a fama do Mad Dog havia acabado completamente. E como o causador disso tudo foi o CJ, ele fica com peso na consciência e se oferece para ser o empresário do Mad Dog. Só que ele não dá ouvidos e ainda tenta pular do hotel. Com isso, o CJ rouba uma caminhonete com caixas para Deixava amortecer ele. a queda do Mad Dog. E depois disso, ele o leva para o hospital. E o Mad Dog agradece e diz que ele iria procurar o CJ daqui a alguns dias. Depois do imprevisto, o Rosenberg liga pro CJ e diz que o líder da máfia Leone, que era a terceira máfia que comandava o cassino, descobriu que a máfia Sindaco havia acabado. E por causa disso, esse líder resolveu tomar posse do Calígulas e declarar guerra contra a máfia Ui. Forelli, para que ele se tornasse o único dono do cassino. Então, o CJ vai até lá e conhece o Salvatore Leone, líder da máfia Leone e pai do Joey Leone, que era o contato que o CJ trabalhava em Liberty City. E lá, o CJ conta pro Salvatore
Salvatore que ele era um matador nato. E o Rosenberg confirma o que o CJ disse. E como os Sindakus estavam fora e o Salvatore haviam tomado posse do cassino, a máfia Forelli havia mandado um avião com vários assassinos pra matar o Salvatore. Então ele pede pro CJ pegar um avião e interceptar o avião dos assassinos no ar, em uma cena totalmente realista. E depois de entrar no avião, o CJ mata todos os assassinos e retorna pra Las Venturas. Depois disso, CJ vai novamente até o Calígulas. E lá o Salvatore pede pro CJ para que ele vá para um restaurante em Liberty City e mate o Marco Forelli, que era o líder da máfia Forelli. E o CJ pede alguns capangas para ajudar ele. Então o Salvatore envia o Rosenberg, o Paul e o Macker para ajudar o CJ. Só que como o CJ sabia que o Salvatore estava torturando seus amigos e também era bem perigoso para eles, ele pede para que os três saiam de Las Venturas e finjam que eles haviam morrido durante a missão CJ é parceiro. Para que nada de mal acontecesse O CJ é com parceiro, eles. Depois disso, o CJ pega um avião e vai ao restaurante mas só um cliquezinho, mano, de Liberty City. Chegando lá, ele elimina vários membros importantes da máfia e depois mata o Marco Forelli, tirando de vez a máfia Forelli do poder do cassino, que agora pertencia apenas ao Salvatore Leone. E quando o CJ volta pelas Venturas, ele liga pro Salvatore e diz que o Rosenberg, o Paul e o Macker estavam mortos, o que a gente sabe que era mentira. Depois de fazer esse último trabalho, o CJ vai direto até o cassino do Uzi para contar o que ele descobriu e enfim planejar o assalto. E o Uzi pede para que o CJ arrume uma planta do cassino. E para conseguir isso, o CJ bota fogo no prédio de uma construtora para que todo mundo saia dele. E depois ele vai até o último andar sem ser visto e tira uma foto da planta do cassino. Voltando pra sala de planejamento, lá o CJ apresenta a planta do Calígulas pro Uzi. E era cego. Mas enfim, o Uzi diz que eles iriam precisar de um cartão de acesso para entrar nas áreas restritas Olha lá do o cassino. posto lá do Com isso, CJ GTA tem a Vice ideia City. de conquistar alguma funcionária do cassino para depois roubar o cartão dela. Então o CJ segue uma funcionária do cassino até um sex shop e lá ele descobre sobre as fantasias dela e também descobre que ela havia contratado um garoto de programa. Então o CJ compra uma fantasia que ela gostava e a segue até a sua casa. Chegando lá, ele mata o garoto de programa e assume o lugar dele, o que faz os dois terem uma noite bem animada, se é que vocês me entendem. Mas enfim, depois disso, os dois acabam entrando em um relacionamento que vai durar Ele teve que ir bem a fundo no plano. Voltando pro planejamento, o CJ fica putaço com o Uzi, porque ele tinha contado sobre o golpe pra várias pessoas. Tanto que o CJ expulsa as pessoas do local de planejamento. Eles estavam de achar alguma fonte de pegar o negócio. But please, fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay, you can stay. E depois disso, ele diz pro Uzi que seria muito mais fácil eles invadirem o cassino se estivesse acontecendo uma confusão no local. E para essa confusão acontecer, eles teriam que desligar a luz do lugar. Então, o CJ tem a brilhante ideia de ir até uma hidrelétrica que fornece luz pra cidade, invadir ela em silêncio e plantar vários explosivos nos geradores para que eles fossem destruídos no dia do assalto. E depois de plantar os explosivos, ele foge da usina de uma forma muito foda. Mas enfim, depois disso, o CJ volta à preparação e diz que a melhor forma de tirar o dinheiro do cassino sem que a polícia perceba seria roubando um caminhão e pintando ele igual um carro forte. E também roubando algumas motos da polícia para utilizar como uma escolta falsa. Assim, eles nem suspeitariam que o caminhão estava levando dinheiro roubado. Então, o CJ rouba várias motos da polícia pela cidade e as entrega em um caminhão cegonha. E também usa um helicóptero guincho para roubar um caminhão e entregar lembrar ele muito na das pista de preparações pouso, que também tem era no o lugar GTA onde eles Online, iriam mano. pintar ele igual os caminhões que eles Mas usavam pra no você vai fazer Calígulas. algum golpe, você vai Como fazer seu essas relacionamento com a preparações assim, pra funcionária do depois fazer o cassino golpe. tinha Não. avançado, o CJ já tinha conseguido o cartão de acesso e estava pronto pro golpe. Então, finalmente, eles se reúnem para aplicar o golpe. Com isso, CJ invade o cassino e vai até a sala dos geradores. E o Zero diz pro CJ jogar uma bomba de gás pela tubulação, para que os seguranças do cofre fossem nocauteados. Depois disso, o CJ vai até a garagem para ajudar os seus amigos. E durante esse percurso, o Zero explode a hidrelétrica e acaba com a luz da cidade, causando um rebuliço no primeiro andar do cassino. Com isso, o CJ chega até a garagem. E como tava sem luz, ele equipa um óculos de visão noturna e depois usa uma empilhadeira para abrir o portão, colocando todos os seus amigos para dentro do local. E aliás, aqui ainda rola uma cena bem engraçada do Uzi dando de cara com a parede. Out to this place so I know it back to front. Everybody follow me. Damn! The devious bastards have changed the layout. Don't worry, I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody, follow him. Mas enfim, depois disso, eles voltam deixa ao comigo. cofre e passam por vários seguranças. Só que durante esse caminho, o Zero diz que aquele Berkeley lá de San Fierro tinha hackeado o sistema do cassino e tava tentando religar a luz do local. E o motivo disso é porque o Zero tinha jogado na cara do Berkeley que ele iria roubar o cassino. E por isso o Berkeley tava tentando atrapalhar eles. Então, Agora o CJ volta entendi à sala porque ele dos bateu geradores nos e Journal destrói final. todos eles, pra que Besta assim, do só alguém conseguisse caramba, ó. entrar no cofre,
roubar o dinheiro e Boca depois aberta, abastecer ela os dá carros miséria, fortes, mano. pra enfim eles conseguirem sair do cassino sem levantar suspeitas. Depois disso, o CJ ficaria com a parte mais difícil, porque ele teria que andar pelo cassino até chegar no último andar, já que ele estava fazendo papel de isca para os seus amigos conseguirem fugir com o dinheiro. E aliás, no meio desse caminho pro teto, o Berkeley dá um jeito de religar a luz do cassino, dificultando ainda mais a fuga do CJ, o que deixa ele muito puto. Toma. Mas enfim, depois de passar por vários guardas, o CJ finalmente chega no último andar. Lá de cima ele salta do prédio e rouba um helicóptero da polícia, pra enfim ele conseguir fugir da cidade e se encontrar com seu grupo na pista de pouso. E por mais que o Zero chega pedindo desculpas pro CJ, ele fica putaço e dá um E murro no toma. Zero por ele ter contado sobre o golpe pro Berkeley e também por quase ter fudido o plano inteiro. Mas enfim, golpe feito e o CJ ficava ainda mais rico do que ele era. É isso. Mas só ganhou 100 mil nessa bomba, mano. Acho que ele quer ganhar pelo menos uns 250 mil, uns 500 mil, mais nada, Também, 100 agora mil, o mano. Cassino Calígula Nada se quanto, melhor do que enfraqueceria, nada, e o mas, Fort Dragon, que pô, é o cassino nós tá do acostumado a Uzi, ganhar se milhão, tornaria mano. o cassino Meio mais milhão, forte da mano. cidade. 250 mil Inclusive, pelo o menos é o Salvatore básico. descobre que o CJ estava por trás do golpe, tanto que tempo depois ele liga pro CJ pra jurar ele de morte, o que infelizmente acaba ficando apenas na ameaça. Mas enfim, esse golpe bota um fim no penúltimo capítulo da nossa história. Isso. Aí o CJ já tava no auge já. Alguns dias Patrimônio, depois do golpe, sucesso. enquanto o CJ discutia sobre alguns assuntos do cassino, o Mad Dog aparece por lá, totalmente são e recuperado. E o CJ começa a conversar e a incentivar o Mad Dog a voltar pro mundo das músicas, já que agora o CJ seria seu empresário. Só que o Mad Dog diz que pra ele voltar a cantar, primeiro ele queria voltar pra sua mansão. E o CJ fica muito animado com isso, porque seria uma ótima chance dele se restabelecer em Los Santos. Até que o Mad Dog diz que ele não poderia voltar pra lá, porque ele deu essa mansão pra um traficante dos vagos chamado Big Poppa. Nossa. E o CJ fica putaço por causa da Mas aí, né, atitude viu? do Mad Big Dog de Poppa. ter deixado o Big Poppa tomar a sua Aham. mansão. Então ele decide Grande recuperar Poppa. a mansão dele. Com isso ele vai com a sua tríade em um avião até Los Santos e salta aterrissando sobre a mansão. E lá rola um puta de um tiroteio com Ô, os louco, vagos. que E o roupa é CJ essa? vai avançando pela mansão, limpando todos os gangsters do local, até que finalmente ele encontra o Big Poppa, que acaba fugindo da mansão com o carro. Mas o CJ Mas a gente persegue vai pela atrás e cidade acaba mata com ele. recuperando a mansão do Mad Dog. E também enfraquecendo os vagos, já que a essa altura do jogo, os balas e os vagos eram as únicas gangues de Los Santos. E como o CJ tinha virado empresário do Mad Dog, ele chama o Rosenberg, o Paul e o Macker para serem os produtores e contadores do rapper. E após isso, eles se unem na mansão e começam a trabalhar no novo álbum musical dele. E apesar do CJ ter perdido a esperança No outro de lá soltar o seu costurado, irmão, no ambiente. de repente, depois de muito tempo sumido, o Toreno hackeia os equipamentos de som deles e diz pro CJ que ele iria soltar o Switch. Mas antes, ele pede pro CJ fazer uma última tarefa simples pra ele, que era entrar em um Simples, porta-aviões, né? roubar um caça do exército Uma e depois tarefa destruir simples. alguns barcos espiões. É só isso que ele queria. Então, É o só CJ isso. fica puto com esse pedido do Toreno, mas ele decide entrar na lancha Nós também. e embarcar no Ô, porta-aviões foi só o pela CJ? popa. Lá dentro, ele mata vários soldados do exército e desativa os mísseis no navio, pra enfim, ele conseguir roubar o caça. E depois de decolar, o CJ ainda enfrenta vários caças do exército no ar, Isso. já que eles queriam abater ele. Depois de se livrar de todos os jatos, o CJ vai atrás dos barcos espiões e destrói um por um, até que finalmente ele termina o trabalho e liga pro Toreno pra perguntar aonde era pra deixar a aeronave. E aliás, nessa ligação, o CJ fica putaço com o Toreno. Vamos ver. Toreno, I never want to go through this again. I think I'm a Earl. Nossa. You want them cheese and that wine? Hey, you were spectacular. You know what I'm beginning to think my little Carl's a double agent. Aham. Shut up, Toreno. Where you want this thing? What thing? I don't know what you're talking about. You stole it. Got nothing to do with me. I don't know what you're talking about. See you around. Toreno! Toreno! Shit! Mas enfim, depois disso, ele decide entregar o caça na sua pista de pouso no deserto, o que aumentava ainda mais o seu patrimônio. É e depois isso. disso tudo, Ô, o CJ louco, volta fica pra mansão. com nós e pra novamente, sempre. Toreno aparece por lá pra pedir um último favor pro CJ. Só que Top, o CJ já mano. tava com muita raiva do Toreno, já que ele tinha feito vários trabalhos e o Toreno não cumpria com o prometido, que era de soltar o Switch, que aliás havia sido condenado à prisão perpétua. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Olha lá. Ele ainda acerta até o time da ligação, ó. Hello? Carl, Sweet. Oh, sweet. I don't know what happened. They just released me.
E depois dessa chamada, o Toreno revela que o último favor pro CJ era de que ele buscasse o seu irmão, que havia sido solto da prisão em Los Santos. Então, quando o CJ chega na delegacia, ele conta pro Switch sobre todas as suas conquistas, como a mansão do Mad Dog, o Cassino das Venturas, a garagem em San Fierro e até mesmo que ele estava entrando no mundo do rap. Mas o Switch fica puto e diz que o CJ estava se esquecendo da Grove Street. E os dois começam uma discussão, até que o Switch diz que o CJ estava se parecendo com o Big Smoke, o que deixa ele bem triste e reflexivo. Mas depois dessa briga, o Switch pede para que o CJ o leve até Ginton, que é o antigo bairro que eles moravam. E chegando lá, eles percebem que várias casas estavam sendo saqueadas e que vários membros antigos estavam viciados. E além disso, todos os territórios da Grove e dos Families haviam sido tomados pelos balas e pelos vagos. E como o CJ tinha levado um puta de um esporro do Switch, ele fica com um peso na consciência e decide ajudar o seu irmão a matar todos os traficantes e balas que estavam no bairro, para enfim conseguir tomar ele de volta pra Grove Street, que agora teria que recomeçar do zero. Só que antes de focar nas gangues, o Mad Dog pede um último favor ao CJ, que era o de retomar o seu livro de rimas que estava com o Odlock. E como ele estava gravando um clipe ao vivo, eles vão até o local que o Odlock estava. E quando o Odlock vê os dois, ele foge em um aerodeslizador e eles o perseguem na água. E depois eles o perseguem pela cidade usando alguns cards, até que finalmente ele é encurralado em uma gravadora e os dois obrigam ele a entregar o livro de rimas. E o interessante dessa cena é que o CJ chama o Odlock de falso, porque o empresário dele era o Big Smoke. E em momento algum, o Odlock revela que foi o CJ que roubou o livro de rimas do Mad Dog, mostrando que apesar de tudo, ele ainda tinha uma consideração pelo CJ. E aliás, o dono da gravadora rompe com o Odlock e começa a ajudar o Mad Dog no seu próximo álbum. Mas enfim, depois disso, o CJ retorna à sua casa em Ginton, bem na hora que o Switch estava se entregando às drogas. Então, o CJ começa uma treta com o Switch para evitar que ele entrasse naquele mundo. Porém, durante a treta, a mina que estava no local diz que aquela droga era presente do Big Dup e que se o Switch não usasse, o Big Dup ia ficar puto com eles. Então, o CJ fica com muita raiva e vai até a casa do Big Dup. E um drogado revela que ele havia se mudado pro Park Green e que agora ele pertencia à gangue dos balas. Com isso, eles vão até o parque e começam uma guerra com os balas que estavam no local. Até que finalmente eles conseguem retomar a posse do território para a Grove. E depois disso, eles encontram a casa do Big Dup. E depois do Switch ameaçar eles perguntam já bem na reta final já. E ele diz que o Big Smoke tinha enlouquecido com o poder e o dinheiro, e que ele não sabia aonde o Smoke morava. Com isso, o Switch ameaça matar o Big Dup, mas ele chama o Big Bear e pede para que ele mate o Switch com o CJ. Mas como o Big Bear estava cansado de ser escravo em troca de drogas, ele se rebela e dá uma surra no Big Dup, e depois pede pros irmãos o colocarem de volta na Grove Street, para que eles possam voltar a serem fortes. E depois disso, o Switch leva o Big Bear para uma clínica de reabilitação, para que ele possa se curar e depois voltar a ser da Grove Street. Alguns dias depois disso, o Switch chama o CJ para que eles possam sair pela cidade e conquistar alguns territórios para Grove, para assim a gangue poder se fortalecer. Então o CJ vai e ajuda o seu irmão, conquistando vários com a territórios. minigun aí é sem condição, enquanto amigo. isso acontecia, a carreira do Tempany ia de ladeira abaixo, já que agora Acaba ele tava os sem mais inimigos ao ninguém pé da pra apagar letra. suas evidências e silenciar as suas testemunhas. E por causa disso, o Tempany e o seu parceiro que morreu, o Pulaski, estavam sendo acusados de corrupção, envolvimento com o tráfico de drogas, agressão sexual e até mesmo do assassinato do policial Pendlebury, que é aquele policial que eles iriam usar para incriminar o CJ no começo do jogo. E aliás, eles também estavam sendo acusados do sumiço do policial Jim Hernandez, que é aquele policial do incidente no deserto. Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hard-working members of a community policing unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual officer Ralph. Aí aconteceu a merda, né? Ao invés de termos justiça, infelizmente, como a cidade inteira sabia uma que ele era rapariga. corrupto, todos estavam em casa vendo televisão, esperando o resultado do julgamento. Até que um advogado vai até os repórteres e diz que o Tempany havia sido absolvido de todas as acusações e dado como inocente por falta de provas. E por causa disso, toda a população de Los Santos fica revoltada com o resultado do julgamento e começa uma guerra civil na cidade. E quando o Switch e o CJ saem para voltar para Ginton, eles percebem que estava tudo
tudo um caos, com vários furtos, brigas, carros e propriedades destruídas e várias outras coisas. E o Sweet, frustrado com a situação, ele fala pro CJ que eles mesmos vão ter que acabar com o Tempany se eles quiserem justiça. Mas enfim, depois disso eles chegam em casa e o CJ com o Sweet tem uma discussão. E o Sweet pede para que o CJ pare de se gabar pelas suas conquistas, já que o Sweet tinha feito muita coisa para ajudar a sua família enquanto o CJ tava em Liberty City, e ele nunca tinha jogado isso na cara do CJ. Keep yapping on what you done did. Let me tell you what I done did. When Kendall needed shoes, I went out and got the money. When Mars needed operation, I robbed people for the bread. While you off in Liberty City, thinking about your own shit. For 5 years, come on, man. E no meio da treta, o César aparece pedindo ajuda, para que ele possa retomar o território que a gangue dos vagos estavam, que antes pertencia à gangue dos Barrios Los Aztecas, que é a gangue que o César era líder. E no início o CJ recusa porque ele estava ocupado com os problemas da Grove. Mas depois do Sweet insistir, o CJ decide ajudar o César. Então o CJ recruta alguns membros da Grove. E o César diz que tinha alguns membros importantes dos Aztecas esperando eles em um local. E no caminho para esse lugar, o César conta que depois de resolver tudo, ele planejava se casar com a Kendall, e ele pede para que o CJ converse com o Sweet sobre esse assunto, já que com certeza o Sweet seria contra o casamento. Mas enfim, depois disso eles chegam no local combinado e começam a invadir alguns bairros e a matar muitos membros dos vagos que haviam tomado posse do local que pertencia à gangue dos Aztecas. Inclusive era nesse mesmo local que o César morava. E depois de tanto tiroteio, finalmente o César e o CJ conseguem retomar a posse do território. E depois de fazer esse trabalho, o CJ recebe uma ligação do Sweet, que diz que para eles acharem o Big Smoke, eles teriam que conquistar vários territórios em Los Santos, para meio que enfraquecer a gangue dos balas e dos vagos. Dessa forma, em algum momento, eles descobririam aonde o Big Smoke estava se escondendo. E para ajudar o seu irmão nesse plano, o CJ cria várias guerras pela cidade e conquista vários territórios para Grove. Até que finalmente eles descobrem o local que o Big Smoke estava escondido. Os dois se unem para irem atrás dele. Chegando no esconderijo, mano, eu vou te falar, que final de jogo, cara. Que ele teve com um dos melhores, fácil também, mano. E ele pede pra que ele vá sozinho enfrentar o Big Smoke, pra meio que se redimir de todas as coisas que ele havia feito de mal pra sua família e pra Grove Street. E o que deixou de fazer, né? Ele queria ter sua vingança contra ele também se sentia endividado. E o Sweet entende o lado do CJ e deixa ele ir sozinho. E como a segurança do lugar era muito forte, o CJ rouba um tanque antitumulto que a SWAT estava usando pra conter os cidadãos da região, e usa ele pra arrebentar a parede do edifício e passar por todos os guardas, até ele conseguir entrar dentro do prédio. Lá dentro, o CJ teria que subir 4 andares com vários seguranças. Então ele passa com pelo minigun fica tudo roubado, ó. Passa pelo segundo andar, que era o local onde eles fabricavam as drogas, e por fim, passa pelo terceiro andar, onde tinha vários membros importantes dos balas, dos vagos, dos rifas e até mesmo da máfia russa, que tinha uma aliança com essas gangues. Inclusive, esse era o andar mais luxuoso do prédio, tendo até mesmo uma estátua do Big Smoke. E depois de matar todo mundo do local, sentindo o rei do crime, ao último andar e encontra o Big Smoke, que estava totalmente tomado pelo poder e pelo dinheiro. Cadê os olhos dele? Hey, CJ, I was wondering when you would show up. Olha lá ele na versão antiga. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, you and Tenpenny. Man, fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had. I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do O this dinheiro shit. subiu a cabeça dele. E depois desse papo, o Big Smoke chama o CJ pra um confronto. E depois deles trocarem tiro pelo andar inteiro, finalmente o CJ consegue matar o Big Smoke, botando um fim em todo o seu império de drogas e dinheiro. The power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. E morreu, né? Why you just Ainda didn't quit, com man? dinheiro no coração. We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. E apesar de tudo que aconteceu, o CJ fica bem triste com a morte do Big Smoke. Mas o filho da puta do Tempany aparece bem na hora. Não, e o Tempany não. A encher uma maleta de dinheiro. Pra que depois Realmente, o Big Smoke fica meio assim, ele mereceu a morte dele, mas me dá um peso. Agora o Tempany é o cara filho da mãe mesmo.
Kill Pulaski? Olha o pateta da história, é um jegue. There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? DJ farmando mais hora do que o próprio Temple, ó. Toma. Huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny? Huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost. You gone. Caraca, que da hora, mano. Olha essa cutscene, mano. Imagina isso na vida real. Olha, na vida real não, calma lá. Num remake, cara, com o gráfico atual, qual? Ô, louco. Ding, 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 ding. You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Não. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Enganou o besta. Que assim enganei o Depois trouxa. de CJ escapar da morte, Enganei o o trouxa. Temple foge e causa uma explosão no prédio, fazendo É, com que o local só fique que em chamas no e meu que a eu energia tava prova de elétrica fogo, acabe. então não ia Tudo isso adiantar pra nada. dificultar a fuga do CJ. Mas mesmo assim, o CJ usa um óculos de visão noturna e desce andar por andar, passando por vários locais em chamas e também por vários membros de outras gangues que queriam matar ele. Até que finalmente o CJ chega no térreo e consegue escapar por pouco da explosão do prédio. E para que o Temple não fugisse com o caminhão de bombeiros, o Sweet pula e agarra bem na escada do caminhão. E para salvar o seu irmão, o CJ rouba um conversível do local e segue o caminhão de bombeiros, passando por vários lugares pela cidade de Los Santos, que estava um caos completo, com vários gangsters, barreiras de carros, coquetéis molotovs, tiroteio e muitas outras coisas. Até que depois de muita perseguição, o CJ chega perto e consegue salvar a vida do Sweet. E agora com o Sweet no carro, o CJ troca de lugar com ele e os dois continuam perseguindo o Temple para impedir que ele fuja da cidade. E por mais que o Temple tenha chamado vários gangsters e policiais corruptos para ajudar ele, o CJ atira e destrói todos os carros inimigos. Até que depois de muito tempo de perseguição, o Temple perde o controle do caminhão. Aí ele perde o quando controle. ele passava pela ponte que ficava em cima do bairro principal da Grove Street. Aí eu achei da hora Fazendo que a com ele Rockstar caia da ponte corrigiu e a queda sofra um dos acidente blocos, gravíssimo. mano, caindo aí. Que o da versão antiga ele ficava bugado, ficava assim, flutuando no ar. Mas era uma melhorada na física. Come on, assholes! I'll take you all! You're mine! Mine! I run this town! Hey! Over here! Hey! Officer down, come on! Hey! Oh, meu filho, é isso que você merece. Assholes! You never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. Vai falar com ironia, cara. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. E morreria também do mesmo jeito. Don't do it, man. He's gone. É, não gasto, não desperdice sua munição contra esse otário, não. Ele mesmo se matou. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Let's Olha go o get T-Truth something to ali. eat. E o T-Truth ainda tá fechado, né, mano? Finalizou com nós também, né, mano? T-Truth. See you around, officer. E como o Temple morreu É, por causa do acidente, mano. nem o CJ e nem o A Sweet musiquinha levaram animada, a culpa mano, da dando, morte dele. aumentando Ou a seja, vibe do os final do dois GTA iriam ter San Andreas, problema com mano. as gangues ou com a polícia. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle.
We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on us. Whoa, 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 whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! É isso, mano. Eu acho que foi, mano, é um dos finais mais icônicos que tem, mano, de todos os GTAs, cara. Porque, tipo assim, mano, marcou, tá ligado? Ainda é um final épico do caramba. CJ, pô, tem negócio lá no cassino, lá em Las Venturas. Tem uma concessionária de sucesso, ainda mais uma mecânica. E ainda é empresário milionário, cheio de propriedade, rendendo dinheiro. Aí você vê o final, toda essa galera reunida, mano. Você fica com uma felicidade, cara. Pena que não teve uma continuação, sei lá, pra mostrar o que aconteceu com o CJ, mano. Ou sei lá, com alguém que tava com ele. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam. Has anyone got a tissue? My nose it won't stop running. Vou dar lá. Anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. E sim, pessoal, E esse é o assim final, termina que pra GTA mim San é a Andreas. melhor história da saga GTA. Inclusive, após esse final, o CJ pode viver em paz com sua... Eu acho que foi até por isso também que o GTA 4 também na época, depois que veio o GTA San Andreas, também não foi tão bem visto, né? Já que no final também é um final, tipo, aliás, é um final depressivo comparado com esse aqui, onde o CJ praticamente dá a volta por cima. Gangue, e também com bastante dinheiro, já que ele era empresário do Mad Dog. Mas é o protagonista, né, mano? Quer que não quer vencer, né? Dá a volta por cima e acabar com os otários. E também de uma jetpack, avaliada em 60 milhões de dólares. E por fim, ele ainda tinha acabado de dar um golpe multimilionário em um cassino gigantesco. Ou seja, o que não faltava pra ele é dinheiro. E aliás, após o final do jogo, o próprio Switch diz que as gangues dos Families estão de volta, estabelecendo ainda mais dominância pra Grove Street. Ou seja, agora finalmente eles iriam viver em paz. Enfim, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, forte abraço e aliás, se você gostou, vai ter mais 2 vídeos aqui no card pra você assistir, contando a história do GTA 4 e do GTA 5. Mas enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo. Nossa, mano. Toma. É, mano. Tem como, né, cara? É um jogo que vai estar no coração de todos aí que jogou, mano. Tem o que fazer, mano. Jogo nostálgico demais, velho. Cara, é tipo assim... E da geração 3D, a que a galera mais lembra, mano, é o GTA San Andreas, né, cara? Tô pegando o coração de muitos, todo mundo sabe da história já. Todo mundo sabe de cada missão icônica, mano. É um jogo que tá no coração de muitos, não tem o que fazer, cara. E a gente zerou, né, mano? Pô, agora a gente pode entender bem mais a fundo também a história, né, aí do GTA San Andreas. Onde o TGC explicou bastante coisa que eu também, novamente, assim como também no GTA 4, né? Eu não tinha reparado algumas coisas, só fui entender depois agora com ele explicando. Porque é igual eu expliquei. Às vezes ali no meio da cutscene, no meio da missão, enquanto vai rolando diálogo, às vezes por calor do momento você vai deixar passar alguma coisa. Mas é importante depois de você zerar o jogo, ainda mais se você é aquele cara que gosta bastante, assim, de entrar na imersão da lore do jogo. É sempre bom, mano, você dar tipo assim, depois de zerar o jogo, você, sei lá, mano, procurar algum canal, tipo TGC, mano, que se dedica aí pra tá produzindo um conteúdo top, mano, explicando aí a história totalmente detalhada ali, mano, e 100% verídica, né, e original. E, mano, deu pra entender total, cara, a história de GTA San Andreas, não tem o que falar, cara, é um clássico, mano, é um clássico, velho. E agora, mano, a gente tá aí jogando Vice City, né? A gente avançou uma boa parte aí do começo do jogo. Eu pude ver que é bem diferente, cara. O GTA San Andreas, ele deu um salto épico também, mano, comparado com o Vice City, né? Que era o anterior dele. E depois no GTA 4 também teve outro salto gigantesco. Aí veio o GTA 5 e agora o GTA 6 vai ser o outro salto gigantesco que é da Rockstar, né, mano? É isso, cara. É sempre uma evolução, é sempre uma escada. E é por isso que a galera ama essa franquia gigantesca que é o GTA, cara. Em cada jogo sempre tem alguma coisa nostálgica e icônica, cara, que marca os gamers, né, mano? Que marca a infância de cada um, cara. Não tem o que fazer, mano. Mas é isso, meus amigos. E esse vídeo a gente se encerra GTA San Andreas, mano. Agradeço a todos que acompanharam aí a série. Peço que acompanhem também agora aí do GTA Vice City Definitive Edition também. Porque tá tendo especial aí dos icônicos aí, né, da época do universo 3D aí do GTAs. Que é GTA 3, Vice City e
GTA San Andreas, mano. Até agora a gente zerou só um, que é o GTA San Andreas, que a gente finalizou agora aí com chave de ouro. E acompanhe nós aí, mano, nesse desenrolo aí com o Vice City, que a gente já começou. Em breve estará saindo aí, mano, os cortes aí nos canais secundários. Pode ser que enquanto esse corte estiver saindo lá no canal Atlas Reage, pode ser que já tenha saído já, mano. Então, tamo junto, guys. Agradeço demais a quem aí acompanhou essa série, mano. Um forte abraço, deixa o like, se inscreva pra estar sempre por dentro dos conteúdos. E é isso, minha rapaziada. Falou!